Fala pessoal, beleza? Tranquilidade, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, um vídeo diferente, o primeiro bate-papo do JG Comics e Gustavo e eu vamos bater um papo aqui com Charles Nascimento, o Charlão, o pessoal aí no YouTube com certeza vai conhecer, né? O negócio dele é quadrinhos e a gente gosta muito também. Não liguem, galera, que a minha cachorrada começa a latir, tem uma cachorrinha que tá deitada ali na caminha do Vasco, o Chico, que é o outro, tá latindo lá na frente. Não, eu sei que vocês gostam também dos pets e pra gente é uma honra. Eu tenho outro canal, que é o canal Juliano Taliati, e mais um de Mentalidade Esportiva, os dois eu falo de esportes, e esse aqui também a gente vai trocar uma ideia e conhecer melhor o Charles, né, Gustavo? Boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Jack. Boa tarde, Juliano. Prazer em recebê-lo aqui no nosso canal, cara. Boa tarde, Charlão. Eu quero agradecer demais pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo aí. Vai ser legal. Vai falar das nerdices, né, Gustavo? E isso é bom demais. Ô, Charles, eu gostaria, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Falasse de onde você é, falasse um pouco da sua infância, apresentasse o seu canal, falasse aí do clube de membros também. Pô, é um canal simplesmente fantástico. Você está me dando muito prejuízo, viu, Charles? A quantidade de quadrinhos. Da hora. Nossa Senhora. Vai lá, amigão. Manda um abraço. Bom, já tem alguma história já nessa vida, mas eu me chamo Charles, eu moro em São Paulo e eu tenho uma vida que eu bati cabeça para um lado, para o outro, fiz uma série de coisas, série de atividades. Em determinado momento, comecei a ler quadrinhos. Eu começo a ler quadrinhos de fato, assim, né? Tem aquela coisa de infância, de ler quadrinho e tal, Turma da Mônica, que continuo gostando, continuo apaixonado por Turma da Mônica. Mas eu comecei a ler de fato com 16 anos. Eu tenho quadrinho representa uma coisa muito forte para mim, porque eu tive uma criação religiosa bastante fechada, né? E também tinha uma situação num determinado momento da minha vida, 16 para 17 anos, meus pais estavam se divorciando. Quadrinho tem uma representação para mim, ao mesmo tempo, de liberdade, de rebeldia, num certo sentido, também tem um aspecto de conforto e de consolo naquele momento. Eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis muito para me inspirar naqueles personagens, Batman, Wolverine, Homem-Aranha. Aí eu comecei a ler quadrinhos na biblioteca da minha cidade, comecei a ler muito formatinho ali, meio fora de ordem e tal, mas fui lendo. Comecei a comprar quadrinhos em sebo, durante boa parte do meu início como leitor de quadrinhos, era quadrinho de sebo que eu lia. Fui ficando cada vez mais apaixonado, até que eu cometi o erro de virar adulto. Aquela coisa que, né, que todo nerd passa por isso, quase todos. Eu, infelizmente, passei por isso também, que é falar assim, não, agora eu vou ser adulto, eu não posso mais ter contato com essas coisas, eu tenho que virar uma pessoa séria. Aí eu fui fazer faculdade, eu sou formado em História pela PUC de São Paulo, e li bastante, estudei muito na faculdade. Em determinado momento, eu me senti, mais uma vez, assim, meio perdido na vida, sem saber direito o que fazer. Os quadrinhos voltaram para mim, e aí eu voltei a ler quadrinhos, e em determinado momento, em 2016, eu resolvi começar a produzir conteúdo na internet sobre isso, e comecei inicialmente com uma intenção de estudar quadrinhos. Eu queria estudar academicamente quadrinhos, eu tinha uma ideia assim, vou montar canal, vou produzir conteúdo sobre isso para interagir com as pessoas, aprender mais e virar um professor universitário. Essa era a minha intenção inicialmente. Deu tudo errado o meu plano, os quadrinhos me dominaram completamente, eu não consegui fazer mestrado nem doutorado, e minha paixão hoje é comunicar com as pessoas sobre o universo de quadrinhos, é isso que eu faço em tempo integral, virou minha fonte de renda principal, virou meu trabalho. Eu trabalho hoje falando com as pessoas sobre o universo de quadrinhos e eu fico muito feliz de ser o canalha culpado de gerar déficit nos cartões de créditos de tanta gente. Eu me sinto super honrado e orgulhoso disso, fico muito feliz. E hoje trabalho com isso, então assim, quadrinho virou minha vida, cara.
Bacana. O Gustavo vai te fazer uma pergunta aí também, mas antes de mais nada, eu falei brincando contigo, até porque você fala uma coisa, né, nos seus vídeos, você fala, isso aqui é um investimento, esse quadrinho, determinados quadrinhos, e assim, é verdade mesmo, porque alguns quadrinhos, rapidinho, eles saem, vamos supor, você compra um quadrinho que já é caro, né, vamos supor, por uns R$100, ou sei lá, tem quadrinhos aí, ou a morte do Superman é R$600. Você compra um quadrinho desse, ele sai, daqui a pouco você só vai encontrar para comprar usado por 3 vezes esse valor, muitas das vezes. E quadrinhos... Juliana, você está falando da questão desse investimento de um ponto de vista financeiro, que de fato realmente, sim, também. Vender esse material depois e lucrar com isso. Mas eu penso muito, por conta da minha formação em História, tenho formação em licenciatura também, a parte da educação, que é algo, a pedagogia, tá, é algo que eu sou apaixonado também, embora eu não trabalhe com isso. E na pedagogia tem um conceito da pirâmide de Maslow. Maslow foi um educador nos anos 50 que ele estabeleceu o que era a pirâmide das prioridades humanas, o que a gente precisa para ter uma vida boa, né? E ele estabelece, na base da pirâmide, você precisa dos aspectos mais fundamentais da sobrevivência, você precisa de alimento, você precisa de abrigo e tal, e essa escala vai subindo, no topo dela, tá aquilo que o Maslow chamava de realização pessoal. E aí é que é meu ponto. O que é a realização pessoal? Cara, para uma pessoa vai ser escalar montanha, para o outro vai ser corrida de rua, para o outro vai ser jogar videogame. Cada pessoa tem a sua realização pessoal. A minha realização pessoal é passar o máximo de tempo possível lendo gibi. Essa é a realização minha, sabe? Então, assim, se a gente já tem todas as necessidades fundamentais de alimento, abrigo, relacionamento social, isso está contemplado na nossa existência, a gente precisa buscar aquilo que nos faz feliz. No meu caso, é ler gibi. Então, assim, quando a pessoa está comprando um gibi, ela está fazendo uma coleção de quadrinhos, ela está investindo nela, está investindo na satisfação, no prazer pessoal dela. Bacana demais. Verdade. Bom, Charles, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Você estava falando aí, você falou rapidamente, você atualmente trabalha como resenhista, não é isso? Acho que pode ser chamado assim. Isso. Você também falou que é formado em História como professor, não é isso? É isso. Você leciona também? Eu lecionei durante 15 anos. Ah. Eu trabalhei como professor de História durante 15 anos, dei aula em nível universitário, embora nunca tenha sido oficialmente professor universitário, mas dei aula em algumas ocasiões para universitários, eu dei aula para ensino fundamental, ensino médio, cursinho, e eu trabalhei como professor apaixonado, como professor também, mas eu me sinto um comunicador, eu acho que é isso que eu sou, eu gosto de comunicar, falar com as pessoas, e a internet, ela possibilita você comunicar com muito mais gente, né? E a minha vivência como professor, acho que me ajuda muito, até quando eu estou explicando, resenhando um quadrinho, ou falando sobre alguma fase, eu estou fazendo lives de segunda a sexta, todos os dias, às 21 horas, já fazendo um pequeno jabazinho aqui, né? Eu faço lá no canal do YouTube, live todos os dias e tal, e a minha capacidade de explicar um pouco vem dessa vivência, de trabalhar em sala de aula. Né, e aí eu tive que fazer uma opção em determinado momento, se eu ia tocar minha carreira como professor e avançar nisso, ou se eu ia mexer com internet, com quadrinhos e tal. Dessa vez eu não fui adulto, dessa vez eu fui irresponsável, responsavelmente irresponsável, decidi falar de gibi. Ainda bem, né, porque é um canal muito maneiro. E assim, para quem não sabe, que é lógico que aí muitas pessoas vão estar vendo, conhecem o Charles, mas não vão conhecer nós dois aqui. O Gustavo é professor de física e eu sou professor de educação física. E nós nos conhecemos, eu sou padrinho do casamento do Gustavo, então sou um compadre dele aí, e nós nos conhecemos numa cidade próxima aqui, e a gente gosta muito de nerdices, né? A gente, na época, era a época do Smallville ali, na época, né, Gustavo? Então, são séries bacanas, e aí a gente sabe que você fala que o seu negócio é quadrinhos. Beleza, aqui a gente fala de quadrinhos, séries, filmes e tudo mais. E os filmes, que é a mesma maneira que o quadrinho é mais assim, o quadrinho,
é uma proximidade maior do que um filme, do que uma série, até porque você pega, sente o cheiro do quadrinho, tem a textura, é um negócio mais profundo, eu concordo com isso. Mas os filmes, séries, eles também ajudaram você a construir a pessoa que você é e o seu canal também? Eu comecei a ler quadrinhos depois de ter assistido o X-Men de 2000 e o filme de Tobey Maguire, do Homem-Aranha. Eu me lembro até hoje da sensação de eu assistindo o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema. Foi impactante pra caramba, assim. Até porque, pelo que eu contei para vocês, né? Eu venho de uma família, e aqui de maneira nenhuma fazendo qualquer crítica negativa à minha família ou à religião, teve decisões minhas também envolvidas na questão, mas eu tenho uma coisa curiosa, que eu só fui a primeira vez no cinema, a primeira vez que eu fui ao cinema, eu já era quase adulto, a primeira vez que eu fui ao cinema foi para assistir o filme do Homem-Aranha, Tobey Maguire. Olha, que legal. E quando eu fui ao cinema e eu vi, eu lembro aquela cena final, o Aranha pulando assim, e ele para naquela antena do Empire State. Sabia. Cara, eu saí flutuando do cinema. Então, assim, eu tô chamando um pouco a sardinha para minha brasa quando eu digo que quadrinho é melhor, porque quadrinho gera uma introspecção, né? O quadrinho, a história só acontece se você participar dela, diferentemente do que acontece no cinema. Pode estar passando o filme lá, você está mexendo no celular enquanto que o quadrinho, não, para você aprender a história, para você ver a história, para você apreciar, você de fato tem que interagir com ele. Então, assim, eu sou apaixonado por leitura, e por isso os quadrinhos, mas de maneira nenhuma eu rejeito os filmes, as séries. Pelo contrário, eu tenho cada vez mais me dedicado, especialmente nessa passagem de ano, aqui, eu estou me dedicando cada vez mais a acompanhar as séries, os filmes, ver o que está acontecendo, até para conectar isso com os quadrinhos. Então, tem né, o que seria do mundo nerd sem filmes como Batman do Nolan, ou O Homem de Ferro, a própria série Smallville, que tem ótimos momentos. Eu tenho algumas críticas em relação à série como todo, mas tem momentos incríveis na série, e eu acho muito... A gente tá isso, cara. A gente precisa reconhecer isso. A gente que vivenciou os anos... Né, minha adolescência foram nos anos 90 e tal. Eu lembro que a gente ia falar de Cavaleiros do Zodíaco, que eu adorava quando era criança, adolescente. Tinha que falar meio escondido, porque se os repetentes da sala ouvissem a gente, apanhava. De falar disso, seu retardado, e dava tapão. Eu apanhei na escola porque tava falando de Cavaleiros do Zodíaco, coisa de nerd, não pode falar e tal. Né? E no meu caso ainda tinha a questão religiosa ainda, que você tinha que se assistir meio escondido as coisas e tal. Pô, a gente vive num paraíso nerd, cara. Você tem streaming, assim, filme, série à vontade, quadrinho pra caramba, jogo de videogame. Pô, incrível. Eu vou fechar a janela aqui que tá chovendo. Manda abraço aí. Tô voltando, galera. Eu vou acender a luz que agora escureceu aqui para dar chuva. Vai. Aqui não começou a chover ainda, mas vai chover já. Vai cair um pé d'água. Como aqui tá chovendo direto há vários dias, a coisa tá feia. Você falou aí a sensação desse filme também do Homem-Aranha, quando eu saí do cinema, eu queria assim, caraca, será que dá para fazer? Puxa, eu vou pular de um prédio pro outro assim, né? Foi muito legal. Na parede. Eu acho que eu sou o mais velho aqui, eu sou de 76, e eu passei por muito que você passou aí, assim, nessa época, né, o final dos anos 80, começo dos anos 90, meio que era um tabu mesmo falar que gostava de quadrinho, que acompanhava, o que via desenho. A gente também adora desenho animado, a Liga da Justiça Sem Limites é um dos nossos favoritos, pô, pelo amor de Deus, né? Bom demais. Total. Eu acho que teve uma transição importante na virada dos anos 2000. É engraçado que aqui no Brasil você vê que a internet ela chega nos anos 90, mas ela começa a difundir de fato a partir de 2000 ali, né? Essa virada foi um momento. E justamente nesse momento você começa a ter esses filmes, os X-Men, que a gente sempre, nos anos 90 tinha os filmes do Batman e tal, mas a gente percebe que X-Men e o filme do Tobey Maguire, Homem-Aranha, eles inauguraram essa era que nós estamos vivendo agora. Acho que pode ser colocado nesse bojo também, embora não seja super-heróis, mas os filmes do Senhor dos Anéis, que as pessoas começaram a ir no cinema para ver esses blockbusters, e blockbusters assim, de milhões, e que estão ligados a essa cultura nerd. O Senhor dos Anéis também está ligado a isso, né?
Então, nos últimos 20 anos, a gente vive uma realidade onde ser nerd é legal. Os nerds venceram. Porque a gente é da geração da vingança dos nerds. Quem é da nossa cidade assistiu, eu sou mais jovem que você, Juliana, eu sou de 84. Então, a minha geração é nos anos 90 mesmo. Conta na hora que você falou que foi 16 anos e o filme, eu imaginei. Então, quando eu era adolescente, criança, eu assistia na sessão da tarde lá Vingança dos Nerds, que eram aqueles caras esquisitos que enganavam os outros e tal. Nos anos 80 era ruim ser nerd, assim, era perigoso até se declarar nerd. Né? A gente tem hoje séries tipo Stranger Things, que são ambientadas nos anos 80, quando você assiste, você fala, cara, nerd sofria, né? E aquilo que aparece, inclusive, eu falei de Stranger Things, é curioso, porque Stranger Things comunica muito comigo. Porque eu não sei se vocês assistem a série, na 4ª temporada, tem lá o grupo da molecada que joga RPG, né? E eles têm lá, jogam RPG, e eles têm o nome do grupo lá. E na série, uma galera começa a caçar os moleques, porque associa o jogo deles de RPG com culto satânico e tal. E eu fui descobrir depois que aquela história aconteceu mesmo nos Estados Unidos. E eu, na minha adolescência, vivenciei um pouco isso, assim, sabe? De que, assim, que se você lê quadrinho, é coisa do demônio. Tanto que, assim, eu já com 17 anos, eu fui ler pela primeira vez Constantine, Hellblazer, e eu me lembro que eu li aquilo uma coisa meio proibitiva, assim, eu tava cometendo algum tipo de pecado, que como assim, demônio e tal. Ainda bem que eu me libertei disso, eu fui me libertando dessa coisa, eu vi que absolutamente, né, se a gente partir de um ponto de vista absolutamente religioso, a iconografia católica tá cheia de demônio, de coisas de céu, de inferno, isso é um tema presente, isso é coisa de usos e costumes de alguns grupos que se instalaram com aparência de cristandade, de religiosidade, até de espiritualidade. Não, se você lê um gibi do Superman, que tem um apocalipse, não, isso é demônio e tal, eu me libertei dessa coisa. E muito de eu ter me libertado dessa coisa veio dos quadrinhos. Os quadrinhos me ajudaram a romper esses limites. Logicamente, depois fui fazer faculdade. A universidade é um ambiente muito rico para você ampliar sua percepção de mundo também. Né? Hoje não tem nenhum problema, eu leio quadrinho de qualquer tipo, sem nenhum problema. Mas é muito interessante como que a cultura nerd, ela esteve historicamente envolvida com essas duas coisas. Com essa coisa de que pessoas que gostam de cultura nerd são pessoas intelectualmente inferiores, os quadrinhos principalmente. Até hoje, tem um monte de gente que acha que ler quadrinho é coisa de criança, coisa de gente que... Eu já ouvi isso, pessoas que seguiam o canal no YouTube mandando mensagem para mim dizendo que quem lia quadrinho, na opinião dessa pessoa, na maioria eram pessoas, a expressão foi dodói da cabeça. Quem lê muito quadrinho é pessoa dodói da cabeça. Né? E aí eu assumi um pouco essa briga, de falar, se você acha que quem lê quadrinho é só quem é dodói da cabeça é você que nunca leu nada. Eu sou enfático nesse aspecto. Você não lê quadrinho, como é que você pode falar de quadrinho? Você não lê quadrinho. Você nunca leu, como é que você está criticando um negócio que você não conhece? Né? Eu assumi essa briga, assim, para mim. E a gente vê que, historicamente, teve essa coisa, tanto nesse aspecto intelectual, inferiorizando intelectualmente quem gosta de cultura nerd, ou no aspecto também religioso, que existe até hoje. Cara, vocês vão lembrar, eu estou me estendendo aqui na resposta, mas vocês vão se lembrar, anos atrás, teve um massacre numa cidade do município de São Paulo, que 2 garotos entraram dentro da escola e mataram alunos. Vocês se lembram dessa história? Eu trabalhei naquela escola. Eu não trabalhava no momento em que aconteceu o ataque, mas eu trabalhei naquela escola. E qual que era a afirmação? Não, que os meninos que jogam games e tal, eles vão né, se intoxicando com aquilo e em determinado momento ficam violentos. Isso foi dito na reportagem na época, sabe? As pessoas ainda carregam essa coisa de que se uma pessoa assiste um filme ou se ele joga determinado jogo, não é isso, definitivamente não é isso. Existem pessoas que agem violentamente com a representação de um jogo, claro, mas o jogo ali foi só a gota d'água, já tem todo um processo por trás daquilo que está acontecendo e as pessoas não
não foi, enfim, a pessoa não foi tratada, não foi ouvida, sei lá, né? São inúmeras situações. Mas a cultura nerd, ela foi muito associada a isso. E a virada dos anos 2000 com os filmes e a internet, eu acho que foi quebrando esse padrão. Hoje é legal ser nerd, mas nem sempre foi assim. Exatamente. Eu posso só comentar um pouquinho sobre a fala dele? Claro, você. Senão eu vou ficar falando muito mais do que você aqui, Gustavo. É porque é o seguinte, eu também joguei RPG, eu joguei RPG dos meus 15 anos, assim, até praticamente hoje, vamos botar assim. Só que eu dei uma caída muito grande, né? Depois dos meus 20 e poucos anos, aí comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar, aí caiu muito. Mas eu lembro, na época, quando eu tinha 15, 16 anos, aconteceu um assassinato, acho que foi em Ouro Preto, e associaram isso ao RPG. Cara, eu não podia jogar mais RPG porque todo mundo falava assim, é o satanista aí, entendeu? Teve um amigo meu que o pai dele não deixava ele jogar, aí depois de muito tempo o pai dele deixou, que ele viu que não estava acontecendo mais nada. Meu trabalho de mestrado foi usando RPG em ensino de física, e eu lembro que eu falei com a minha orientadora, eu falei assim, olha, eu tô com medo, porque eu acho que o pessoal não vai aceitar muito bem RPG. Não, vamos explicar primeiro pro pessoal o que é RPG antes de mais nada e tal. Então foi um trabalho, antes de começar o trabalho mesmo de pesquisa, foi orientar o que é o RPG. Porque o pessoal, às vezes, hoje conhece o RPG muito como game, né? De computador, de videogame, mas não sabe muito bem como é que é de tabuleiro, ou de mesa, de card. E aí a gente fez isso. Primeiro orientou o que era para depois vir. Se tivesse Stranger Things na época, ele me ajudaria muito. Stranger Things foi quebrando isso. Acho que antes disso até, uma série que recentemente até fiz um post no meu Instagram e eu vi muita gente comentando, a série The Big Bang Theory. Ela foi muito importante também para, né, aquecer ainda mais essa coisa nerd e tal. E hoje a gente tem nosso espaço, né? Então... Graças a Deus. Tem espaço para todo mundo e isso é legal. Infelizmente, né, a nossa sociedade ela está permeada na sua estrutura por muita coisa ruim, né? O racismo, esse lance dessa religiosidade que muitas vezes é maléfica em relação às atitudes das pessoas. As pessoas matam em nome de Deus. As pessoas destroem, invadem e fazem o que fazem em nome de Deus. E Deus nunca vai fazer isso. Desse Deus deles aí, eu sou ateu, como diz o padre Júlio Lancelotti. Então, desse Deus deles aí, eu sou ateu. Não acredito nesse Deus deles. Meu Deus é outro. Eu sou religioso também, eu tenho a minha religião, tal, eu tenho a minha fé, respeito todas as religiões. Se estiver aqui numa religião eu vou, se estiver aqui na outra eu vou. Eu acho que, por exemplo, Jesus, que eu acredito, não tinha uma religião específica. Ele veio aqui para pregar o bem e a verdade, e é isso aí que a gente tem que seguir, assim que eu penso. Você falou de uma maneira aí que é legal, até o Gustavo e eu comentamos isso, e eu falei, cara, a gente vai... Você fez um vídeo para me responder, eu estava gravando um vídeo aqui com o Gustavo, e eu falei, cara, que maneiro, ó, o Charles e tal, desse canal, aí eu falei com o Gustavo do seu canal e tal, ele começou a seguir, tá gostando demais também do seu canal, e eu falei, que é legal que ele manda real, você tá vendo lá a live e o cara fala alguma coisa, ele fala assim, se você veio aqui com esse pensamento, pode sair, não precisa ficar aqui. E isso é muito legal. Eu gosto disso. Meio que, sabe quando você elogia a série da Mulher Hulk, que eu também achei legal, ela cumpre o propósito dela, minha opinião é essa também. Quando ela quebra a quarta parede, é legal quando você faz isso, meio que você também quebra essa quarta parede, né? É uma quinta parede, né? Porque, assim, o pessoal fica cheio de dedos e tal. Não, tem hora que você tem que estar dando voador. Eu faço algumas lives na parte de esportes também, e na Copa do Mundo eu fiz algumas, e o cara falava, cara, você quer que eu tenha a sua opinião? Essa é a sua, eu respeito. Agora, eu não tenho que ter a sua opinião, essa é a minha, acabou. E ponto. E eu gosto muito dessa sua postura também. E falando um pouco de esporte, Charles, você gosta de esportes? Você tem algum time que você torce? Eu vejo que você faz musculação. Fala aí um pouco pra gente dessa sua parte, desse seu lado aí. Cara, eu
Eu provavelmente, se eu não fizesse conteúdo sobre quadrinhos, eu falaria sobre futebol. Olha que legal, olha que revelação. Eu sou apaixonado por futebol e tive a sorte de casar com uma esposa que é mais apaixonada que eu ainda. Minha esposa, ela é palmeirense, apaixonada, e a gente foi até reduzindo um pouco, porque até por causa do trabalho que eu realizo, tem muita coisa para ler, e é problemático esse negócio de futebol, cara, porque assim, eu falei, meu Deus do céu, eu saio de um problema e entro no outro, porque assim, eu vou torcer para a seleção brasileira, perde do jeito que perdeu a Copa do Mundo, e eu sou São Paulino. Você sai de um problema e entra no outro, entendeu? Porque agora meu time, pelo amor de Deus, eu sou da geração que viu o time do Tele jogar. Aí vejo esse time do São Paulo, meu Deus do céu, só dá desgosto. É um time problemático. Esse negócio de gostar de futebol é como diria papai Muricy Ramalho, futebol é muito bom, mas faz mal para a saúde. Verdade. E a gente gosta muito de conversar sobre futebol. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre futebol. Minha esposa até que reduziu agora, assim, mas até alguns anos atrás, era muito comum ela assistir 4, 5, 6 partidas no final de semana de futebol, porque acompanha a Premier League, acompanha o Campeonato Francês, acompanha o Campeonato Alemão. Que legal. E o pessoal respira futebol aqui, assim, eu cheguei a considerar no começo, né, antes de falar de quadrinhos, assim, é porque minha paixão por quadrinhos, ela realmente supera do futebol, mas quase. É pau a pau. Não diria que é pau a pau, porque eu fiz uma opção, né, da história dos dois lobos, eu alimentei o gibi, mas se eu tivesse alimentado a coisa do futebol, certamente, e eu tenho uma coisa de gostar muito da história do futebol, porque até pela minha formação, eu gosto, e eu, inclusive, evitei de falar sobre futebol, porque com quadrinhos eu consigo ser mais incisivo, mas aquilo não me afeta. Então, por exemplo, se aparece alguém falando, porque... Outro dia aconteceu, né? Porque isso é um absurdo, porque o Hulk transformado na mulher. Eu falei, cara, deixa de ser retardado. Por que tem a mulher Hulk? Mas eu falo isso não me afeta, eu não fico mal com aquilo. Uhum. Quando eu vejo os caras questionando se o Pelé é o maior jogador de todos os tempos ou não, isso me afeta. Uhum. Mas você tá falando baseado em quê? Não, porque não tinha ninguém que jogava bola na época do Pelé. Não tinha, não, meu filho. Não tinha o Eusébio, não tinha o Puskás, não tinha o Di Stefano. Aquilo realmente mexe comigo. Sabe? Eu tenho uma característica curiosa, que é uma coisa do meu sentimento. Eu não consigo mudar isso. Eu sou apaixonado pelo meu time, que é o São Paulo Futebol Clube, mas a minha paixão maior é pela seleção brasileira, o que é estranho. A maior parte das pessoas fala, não, eu gosto mais do meu clube. Pois é, mas eu tenho uma paixão muito forte pela seleção brasileira, pelo patrimônio, seleção brasileira. Acho completamente bizarro, esses caras quebrando tudo e com camisa de seleção brasileira. Eu falo, não pode, velho. A gente tem símbolo nossa. Se eu usar a camisa da seleção brasileira, hoje eu sou associado aos caras que estão quebrando as coisas. Isso é absurdo, isso é um bandido. Tem que botar esse cara na cadeia, não faz o menor sentido um negócio desse. Porque a seleção brasileira, ela tem uma representatividade, inclusive histórica, importantíssima. Tem uma história, quem conta isso é o Zagallo. O Zagallo disse que quando chegou na Suécia em 58 para jogar a Copa do Mundo, ele olhou, assim, tinha um pátio e tinha as bandeiras das delegações, das seleções e tal. Ele começou a olhar e não viu a do Brasil. E aí tinha uma história de que eles achavam ainda de que o Brasil era colônia de Portugal. Né? E eu estava antes da Copa do Mundo, hoje com a internet é muito mais fácil você conseguir isso, eu assisti a final da Copa de 58 na íntegra. E hoje tem uma qualidade muito boa você assistir. Cara, que espetáculo! Eu assisto aquilo e fico apaixonado. O futebol do Garrincha, Vavá, Didi, o Pelé. Incrível, incrível, incrível. E eu tenho umas coisas assim, de gostar muito de futebol. Eu tenho umas noias que eu fico decorando narração de gols dos caras. Né? Aquela narração daquele gol do Maradona em 86, eu acho sensacional a narração do Vitor Hugo Morales, que era um cronista uruguaio. Cósmico! Barrilete cósmico, né? Ele começa aí, lá tem Maradona, ele marca quando pisa a pelota, Maradona arranca pela direita, ele reina no futebol mundial, e de repente ele vai tocar para o Burrochaga sempre, Maradona, cara.
Eu decoro essas... É nóia, essa coisa. É de arrepiar, é de arrepiar. É de arrepiar. As narrações do José Silvério, as narrações... Eu gosto muito do Nilson César narrando. E eu tenho memórias com isso. Eu tenho um cunhado meu que é uma pessoa absolutamente amável. Eu amo esse meu cunhado, um cara sensacional, mas é corintiano chato. Corintiano chato. E aí eu lembro que... Essas memórias de quem gosta de futebol, né? Uma vez ele estava em casa, a gente estava assistindo o jogo, e ele gritando lá, porque o Corinthians fez 1-0, isso foi em 2012, foi jogar Corinthians e São Paulo, aquele Corinthians campeão mundial, tal, fez 1-0, gol do Paulinho. Eu saí assim, e peguei o rádio e liguei para ouvir o rádio, que eu não conseguia ver, porque eu falei, o São Paulo vai tomar uma sacolada, o Luiz Fabiano faz 2 gols e vira o jogo. E o Nilson César, são memórias, né? Só quem gosta de futebol que sabe. O Nilson César gritava assim, bate no peito, São Paulino, bate no peito que o tricolor vira no mundo. Eu comecei a chorar, cara. Emoção. O futebol é muito legal, é sensacional, mas faz mal para a saúde. E gosto de musculação. Musculação eu comecei a treinar, dentre outros fatores, por questão de saúde. Anos atrás eu comecei a ter problemas com crise de ansiedade, um problema que é sério, é real e muito presente nos tempos hoje, e eu descobri que não existe antídoto melhor do que estar embaixo de uma barra com 80 quilos no supino. Quer curar da ansiedade? Bota 80 quilos no supino e acaba a ansiedade. Realmente, aquilo, sabe? Eu gosto de fazer... Logicamente, por favor, pelo amor de Deus, quem vai começar não bota 80 quilos, não, dá trabalho, mas eu sou muito ruim de futebol, jogar futebol para mim, eu sou péssimo jogador de futebol, mas me dou bem com musculação, e eu comecei a fazer um treinamento mais, assim, eu comecei a treinar, tinha chegado tava indo bem o trabalho, aí vem a pandemia, fecha tudo, aí reabriu, aí eu comecei de novo, falei, agora eu vou chegar, não sei o que... Vem pandemia de novo, fecha tudo de novo. Aí desde o ano passado, passando com nutricionista, tal, fazendo treino. E é um inferno, né? Porque assim, hoje eu fiz isso. Hoje eu levantei e já fui treinar. Porque se eu não vou treinar imediatamente quando eu acordo, fico o dia inteiro uma vozinha na cabeça. Vai treinar ainda, vai treinar. Aí eu fui hoje logo cedo, acordei, já fui treinar, já fiz o meu treino. Fiz um treino de costas hoje forte pra caramba, aí eu transpiro bastante, chego em casa, tomo um banho frio, é um ritual, assim, eu chego em casa, pode estar o clima que for, tem que ser um banho frio, a energia desligada, para dar aquele contraste, aí a cabeça fica legal. Né? Para mim, treinar musculação é meditação. E é muito bom, né, depois que a gente faz um treino pesado, toma banho e pega para ler um quadrinho, rende muito mais. Não, eu só consigo ler o tanto que leio por conta da musculação. Não há a menor... Até por questão de muscular, mesmo, costas, pô. Sim. As costas resistem mais, a bunda aguenta mais tempo na cadeira. É verdade, porque você tem uma musculatura, você tem... a resistência física fica... Para mim é impossível não treinar, assim... questão de saúde mental mesmo, a academia que eu treino, o pessoal ficou 15 dias, porque tinha que fazer uma reforma agora na virada do ano, ficou 15 dias, eu fui lá falar com a dona da academia, eu falei, por favor, deixa eu vir treinar. Eu falei, não tem como, Charles, os caras vão estar reformando, eu falei, mas eu não vou incomodar, eu entro aqui. 15 dias na agonia, faz um carta, mas não é a mesma coisa. Eu gosto de treinar na academia, não é a mesma coisa. Aí reabriu essa semana, eu tô feliz da vida. Eu já fui treinar, já. Muito bom. Bacana demais. Charles, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô vendo aí a sua estante aí com bastante livros aí, quadrinhos, né, e tal. Teve algum deles que você começou a ler e não terminou? Não, isso pode acontecer assim, eu não consegui terminar de ler ali na hora, porque eu estou sentindo que eu não estou conectando com a história, ou porque o quadrinho às vezes o quadrinho é muito pesado. Eu li ano passado um quadrinho chamado Ernie Pike, que é um quadrinho muito bom, feito pelo Hugo Pratt, que era o italiano, junto com o Osterheld, que é roteirista argentino, morreu nos anos 70. O quadrinho fala sobre guerra, é um quadrinho de guerra. E é muito
violento, não é que ele é violento, eu li coisas violentíssimas, mas é diferente você ler um quadrinho violento do Batman e outra coisa você ler histórias de guerras de coisas que aconteceram mesmo, assim, brutal, aquilo. Eu tava numa vibe de ler muitos quadrinhos documentários, né, então, assim, muito quadrinho falando sobre massacre, gente que morreu, aquilo começou a pesar na minha alma de um jeito que eu dei uma parada. Aí eu fui ler outras coisas, vamos ler Turma da Mônica. É sério, cara, eu tenho que dar uma equilibrada e depois eu voltei. Mas não acontece assim de eu começar a ler o quadrinho e desistir no meio e falar, não. Sim. Eu sempre leio o quadrinho até o fim e por pior que seja o quadrinho, ele continua na minha coleção. Depois eu não desfaço dos quadrinhos ruins, não. Tem um monte de quadrinho ruim na minha coleção. Caramba! Interessante. Eu te fiz essa pergunta, até mesmo eu tinha visto um vídeo seu, short, né, falando sobre ele e tal, e eu lembrei de um que o meu amigo aqui me deu, que é Maus. Cara, eu comecei a ler aquilo, eu falei, cara, sabe o que me deixa mais assim? Porque eu sei que aquilo foi verdade. Aquilo realmente aconteceu, sabe? Ele só coloca aspectos de animais para não deixar a coisa assim, mas eu fiquei assim, nossa, pesado. Na verdade, ele colocar o Art Spiegelman usar animais, ele está fazendo uma jogada ali que, no meu ponto de vista, é genial. Existe uma tradição no quadrinho americano de animais falantes, só lembrar de Disney, né? Então, tem vários outros personagens que tem essa coisa do bichinho falante, o Garfield, e muito antes, já tinha muitos, né? E, ao usar os animais, ele cria um recurso narrativo que facilita imensamente a nossa compreensão da história. Porque ele caracteriza. Os judeus são ratos, os alemães são gatos, os americanos são cachorros, os porcos são os poloneses. Então, na medida que você está lendo o quadrinho, isso é um recurso narrativo, né? Você está lendo, você identifica rapidamente quem são aquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, ele está mostrando os judeus como os nazistas se referenciavam a eles, como ratos. Então, ele está dando uma série de mensagens ali com essa representação, e isso facilita demais o processo da leitura mesmo do quadrinho. Uhum. E cria um contraponto, né? Porque você vê aqueles bichinhos, os ratinhos, aí você vê aquelas atrocidades, aquilo vai... Então, na verdade, ao invés de... parece que ele está amenizando a situação, mas, por outro lado, a mensagem entra mais forte em você. Porque tem uma teoria sobre isso, tem um escritor importante de quadrinhos chamado Scott McCloud, que ele diz que a gente tem uma facilidade muito grande, o ser humano mesmo, tem uma facilidade muito grande de se conectar com símbolos que nos representam. Tá aí o emoji, que é o exemplo mais clássico que nós temos hoje. Você comunica com o emoji. Então, quando você tem ratinhos ali, a impressão que dá é que ele está amenizando a mensagem, mas, na verdade, a capacidade que você terá de se conectar com aqueles personagens é maior do que se fosse, de repente, uma representação humana mesmo, realista. Você acaba se conectando mais com aqueles ratinhos, né? A coisa fica mais brutal, assim. É um quadrinho fantástico, e tem muitos outros, né? O universo de quadrinhos, quando as pessoas começam a conhecer essa diversidade imensa de temáticas, de tipos de quadrinhos, é loucura, cara. É muito vasto, é imenso. Com certeza. Isso vai ao encontro, né? Quando que você falou lá no começo, algumas pessoas ainda colocam o quadrinho, não, o quadrinho não me pega e não sei o quê. Se a pessoa pegar um mouse para ler Berlim, quadrinhos assim, e você... Cara, por exemplo, mouse, eu penso da mesma maneira que você falou. E aí não dá vontade de você parar. Você fala, putz, eu fiz leituras de quadrinhos assim muito na época da pandemia, então ficou extremamente pesado, mas eu estava querendo ler. Li Berlim, li Maus nessa época e tal, e realmente são fortes, eles impactam a gente, e as pessoas que gostam de ler, mas leem, entre aspas, apenas livros, e não lê os quadrinhos, não enxergam os quadrinhos como livros, o que para mim é um erro. O quadrinho é um livro também. Até estava vendo um short de um vídeo que você fez até já há bastante tempo, falando, né, um quadrinho biográfico do xadrez, né, do Bob Fischer. Eu tenho esse quadrinho aqui. E aí até é o Gambito da Rainha, a série da Netflix, que fala, que foi baseado, que é uma série assim, quem não viu, assista o Gambito da Rainha, que é maravilhoso, e o quadrinho também.
Aí, pegando esse gancho, falamos aí de mouse, falamos já de super-heróis, você tem, assim, vamos supor, você falou, eu fiz uma opção entre o futebol e os quadrinhos, então os quadrinhos estão na frente. Você tem opção entre quadrinhos de super-heróis e quadrinhos que não são de super-heróis? Não. Você tem um top 10 aí dos dois agora no fim do ano. Isso. Né? Eu fiz live de top 10, mas quando eu faço uma live de top 10 de quadrinhos de super-heróis, de quadrinhos de não super-heróis, é muito mais para a galera que está assistindo, porque quem entra no quadrinho, a maior parte das pessoas sabe disso pelas próprias métricas das redes sociais, tá? A maior parte das pessoas estão procurando super-heróis. Uhum. Então, na cabeça da galera, é assim, tem quadrinho é coisa de super-herói. Então, assim, leva um tempo para a galera que está entrando, principalmente os meninos e tal, que estão interessados no universo de super-heróis, leva um tempo para eles sacarem, opa, mas tem outras coisas. A galera separa, por exemplo, quadrinho e mangá, e quando eu estou comunicando, eu crio essa separação. Mas, na verdade, essa separação não existe. É tudo gibi. Uhum. Mangá, seja o que for, é tudo gibi. Agora, para mim, assim, você tem uma separação, a gente cria uma separação por conta do algoritmo. As pessoas falam para mim assim, Charlão, você está caçando like? Eu falo, claro. Se eu não estivesse caçando like, eu estava dando aula na escola. Eu estava falando com a pessoa fisicamente. Óbvio que eu estou caçando like, eu quero like. Eu preciso sustentar o projeto, o trabalho. Para sustentar o trabalho, eu preciso ter visualização. É claro que eu estou caçando like. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio. Então, eu apresento quadrinhos que não são de super-heróis. Eu estou aqui com Fade Out, por exemplo. Maravilhoso. Essa estante minha aqui é toda de quadrinhos de não super-heróis. Porque é tudo quadrinho de não super-heróis. Né? Então, assim, é dividida a minha coleção. Eu tenho muita coisa de não super-heróis. Mas eu tenho os quadrinhos de super-heróis. E você gosta mais do quê? Eu gosto de tudo. Eu realmente consigo apreciar, e eu gosto que seja assim. O dia que eu acordo e falo, cara, hoje eu vou ler um quadrinho, estou a fim de ler um quadrinho brasileiro, eu emendo com um gibi do Superman, depois eu vou ler... Eu realmente aprecio ler Mônica. Tem uma versão que está saindo agora, a Biblioteca Histórica Mônica. Eu li o primeiro volume, que é de 1970. Eu leio aquilo e eu vejo coisas brilhantes ali que o Maurício Souza está fazendo. Um gibi infantil, mas tem coisas muito legais ali. Sabe? Porque você estava até falando, né, Juliana? Você falou assim, pô, a pessoa que de repente está lendo um livro ali, a pessoa está acostumada a ler coisas mais densas e tal, e aí quando lê Maus e Berlim e tal, não, sem dúvida, mas acontece que tem coisas densas também no gibi da Turma da Mônica. Tem. Você lê aquilo ali que o Maurício está fazendo, pô, tem coisas filosóficas, tem coisas interessantíssimas ali. E isso eu não estou falando por condescendência, não, gente, olha só que bonitinho. Não, tem coisas legais mesmo. Tem coisas que você lê pra caramba. Sabe, os quadrinhos antigos do Maurício de Souza tem coisas muito legais ali. Que parece inocente, mas quando você vai lendo, você fala, nossa. O problema é o seguinte, é o que eu falei. A maior parte das pessoas que falam que quadrinho não tem importância, é uma coisa infantil, é gente que não lê quadrinho. Exato. Esse é o problema. Se lê esse quadrinho, a maior parte das pessoas que falam mal de quadrinho de super-heróis não lê quadrinho de super-herói. Como é que você está falando uma coisa que você não conhece? Eu estava essa semana, por exemplo, lendo os quadrinhos da Poderosa Thor. Meu amigo, aquilo é um espetáculo de narrativa. Assim, é um lance meio Senhor dos Anéis mesmo, Guerra dos Vários Tronos, negócio meio Game of Thrones, assim, no quadrinho de super-heróis, super bem construída, ideia sensacional. E no quadrinho da Poderosa Thor tem um negócio que é incrível. Que a Poderosa Thor é a Jane Foster, e a Jane Foster tem um câncer de mama, que está matando ela. E ela vai e faz o tratamento. Só que ela faz o tratamento, quando ela se transforma em Thor, a energia Thor arranca dela os venenos do corpo dela. Ou seja, a quimioterapia vale de nada depois que ela vira Thor. Então o quadrinho cria esse drama, né, entre ela ser a deusa do trovão, e ela é toda poderosa, aquela coisa toda, e ser aquela pessoa que tá morrendo de câncer. Cara, esse contraponto é sensacional, isso. Muito legal. Mas tem que ler. Tem que ler, é verdade. Eu leio quadrinho de todo tipo, eu não tenho nenhum tipo de limitação em relação a quadrinho, não. Eu, quando era criança, li muito, turma. Eu não leio. O meu pai, acho que jogou os meus quadrinhos antigos todos fora. Falei, pai, não é possível que você fez isso, pai. E eu não tinha guardado ainda. Então, assim,
Eu li Turma da Mônica, adorava Zé Carioca, Chico Bento, não tem nada a ver com Turma da Mônica, Zé Carioca, né? Mas tô falando dos quadrinhos que eu gostava de ler. A Turma do Gordo, não sei se você já ouviu falar desse quadrinho. Com certeza, né? A Turma do Gordo. Você falou aí de futebol e quadrinho, cara. O Pelezinho era maravilhoso, bem que eles podiam recriar o Pelezinho. Eu acho que eles poderiam relançar, assim, esse material, não sei lá, viu? Acho que porque quem é o editor lá da Maurício Souza Produções é o Sidney Guzman, que é um apaixonado por futebol, é apaixonado por esporte também. Então, eu não sei, eu estou na expectativa, talvez, acredito que eles vão lançar, assim, em algum momento, talvez não esse ano, planejamento, mas, sei lá, de repente, completando um ano aí da morte do Pelé, alguma coisa, eles devem lançar esse material. É um material histórico, né, do Maurício Souza. Então, eu vejo muito engraçado, porque eu vejo quadrinho e futebol tem uma estética parecida. Quadrinho de super-heróis, especialmente. Tem uma estética um pouco parecida. Tem o escudo. Teve uns anos atrás, um cara que estava fazendo programa de humor, ele começou a fazer piadas com nerds que gostam de quadrinhos. Só que a piada dele estava passando do tom. Ele estava deixando... Já não era uma zoeira. Porque eu acho que tem que zoar mesmo. Todo mundo é passivo de zoeira. Só que ele estava passando do ponto. Já ofendendo mesmo, né, essa história, né? É dodói da cabeça quem lê gibi de super-herói. Aí tem um quadrinista importante, que é o Peter David, fez várias, Aquaman, Hulk e tal. O Peter David fala assim, olha, nós frequentamos eventos onde encontramos pessoas que gostam dos nossos heróis. Nós compramos bonecos dos nossos heróis, nós compramos e vestimos camisetas dos nossos heróis. Nós acompanhamos notícias e informações sobre os nossos heróis o tempo todo. E eu não estou falando de gibi. Eu estou falando de esporte. Uhum. Aí, falou comigo 2 vezes. É isso que ele está falando, tipo assim. Exato. Você entendeu? É assim. Na verdade, o comportamento é muito parecido. Eu estou com a camiseta aqui do Pantera Negra, podia estar com a camiseta do Pelé. Sim. Claro que nós estamos falando de esferas diferentes, mas quem gosta de esporte, quem gosta de rock and roll, vai no estádio, assistir o show, vai não sei o quê. O comportamento não é tão diferente assim. Não. É um pouco parecido. A gente gasta as nossas fortunas com aquilo, coleciona, usa camiseta. É um pouco parecido o comportamento. Verdade. Eu tive colegas que queriam, por exemplo, tinham banda de rock, né? Na época, quando a gente tinha 15, 16 anos, a gente queria ter uma banda de rock. E aí, não, quero ficar com um penteado igual de fulano de tal da banda tal. Então a pessoa deixava, entendeu? Então é isso aí que você falou. Vai nisso. Por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, da galera do cosplay. Que essa galera dedica a vida a se vestir como uma Mulher Maravilha, o Superman, como Homem-Aranha. Vai num show de rock pra você ver lá se os caras não tentam adotar o estilo do cara da sua banda favorita. Isso. Quantas vezes a gente não viu isso? Aluno mesmo, hoje em dia, tenta pegar penteado de jogador de futebol, tenta imitar. Então, é muito parecido. Jogador de futebol, do cantor de rap, é isso. Você vê o skate, o basquete, basquete e surf. São 3 esportes que são um modelo de se vestir próprio, né? Mas eu acho que o futebol também. O futebol também, mas é menos... Charles, você está falando com uma pessoa que tem quase 500 camisas de time de futebol, de basquete, rugby. Então, eu adoro, eu sei disso. Mas, assim, o lance do basquete é um estilo, aquela bermudona, comprida. O futebol, beleza, eu meto a camisa, eu sou vascaíno, você falou assim, e sai de novo. Eu mais ainda. Meus sentimentos pelo Roberto. Tá, obrigado, fiquei de luto, fiz vídeos a respeito dele, vídeos de homenagem e tudo. Grande Dinamite. Se me permitir, eu mando outros vídeos meus lá para você. Por favor. Tá. Dinamite é maravilhoso mesmo. E está sendo sepultado agora, né? Então, agora você até me quebrou. Falou do Bob. O Bob é sensacional, né? O Bob é maravilhoso. Ninguém faz mais de 700 gols daquele jeito à toa. Né? O cara gols ali, só com a camisa do Vasco. E, assim, sabe? Então, e quando pegar um momento aqui para falar do Roberto, já que você citou o Roberto, e todo mundo que falava do Roberto falava do sorriso do Roberto. Então, eu tenho certeza que de onde ele estiver, putz, aquele
aquele cara vascaíno ali que fez um vídeo, garoto que andava de joelho no chão, se fizer um gol eu vou fazer isso, e pulando e vibrando com o gol do Sorato e com os títulos e gols do Roberto lá atrás, ele fica feliz de ver a gente feliz também. Com certeza. E é muito legal, Charles, ver esse lance seu, né? Eu falei, cara, eu vou perguntar para ele sobre esportes, você falar que é São Paulino, eu vi grandes times do São Paulo, grandes times do Vasco. O São Paulo, assim, o São Paulo caiu muito em relação ao que o São Paulo era, mas, por exemplo, o meu time, o Vasco, ele foi para o fundo do pior. Né? E assim, quem viu aquele Vasco dos anos 90 que tinha Juninho, Romário, Evair, Edmundo, Juninho Paulista... Então, aí você cair 4 vezes no Campeonato Brasileiro, agora nós vamos nos reerguer, ainda bem. E aí você falou de camisa disso, falou da seleção, infelizmente é verdade mesmo, eu fiquei bastante tempo sem usar a camisa da seleção, e o Richarlison fez aquele golaço, e o Richarlison é um cara que é legal, que é um cara diferente, que transmite uma coisa bacana em relação aos outros ali. Eu fiz alguns vídeos no meu canal Juliano Tagliati lá com a camisa da seleção, eu fiquei um tempão sem usar, muito, mas usei um pedaço ali por conta do Richard, aí agora parece que é tipo a pandemia, voltou a pandemia, não dá para mais usar a camisa, né, da seleção. Mas já a gente vai quebrar isso aí, porque a gente não pode deixar um grupo específico, concorde ou não, mas não é desse grupo político, independentemente de quem concorda ou discorda, mas não é deste grupo. A seleção brasileira não é deles. Não é brasileiro. Exato, aquilo ali é a extrema-direita. Não pode ser identificado, entende? Tipo assim, vocês dois estão usando camisetas do Batman, por exemplo. Sim. Mas a camiseta do Batman ela não pode ser relegada a um grupo. Todo mundo pode, porque o Batman é de todo mundo, entendeu? A seleção brasileira, a gente precisa... eu acho que é um ato até de resistência que a gente use a camisa da seleção brasileira. Sabe? Não precisa ser agora, tal, mas no momento de Copa do Mundo, eu acho que tem que usar, porque, assim, não é seu. Seleção brasileira não é sua, é de todo mundo. Pelé não é um jogador de um grupo, de um partido político. Garrincha, Vavá, Didi, Rivelino, Zico, né? Inclusive Roberto Dinamite, que fez gols pela seleção brasileira, não é seu. Tem 7. Entendeu? É brasileiro. Tem. Porque a seleção brasileira tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é assim, o Pelé é do Santos, até o momento que ele põe a 10 amarela. A seleção brasileira, o que eu acho maravilhoso em seleção, é a possibilidade que, assim, eu sou São Paulino, mas no momento que o Dinamite põe a 10, ele passa a ser meu também. Eu sou ídolo, né? Ele passa a ser meu ídolo no momento em que ele usa a 10. Entende? Eu acho que seleção é justamente essa união que promove esse momento. Essa seleção brasileira, ela deixou muito a desejar pelo aquilo que apresentou no início da Copa do Mundo. Mas eu acho que a gente tem que ter essa resistência, é o que eu penso. Sim. Gustavo, acho que tá dando ruído aí, cara. Eu já sei o que é. Beleza. É verdade, Charles, isso que você falou aí, o Roberto jogou 2 Copas do Mundo, 78 e 82, e assim, outros jogadores que ficavam aqui até 2002, quando o Brasil foi campeão pela última vez, era uma diferença menor, mas a maioria dos jogadores ainda jogavam no futebol brasileiro. Então, você tinha essa identificação maior, o Raí é do São Paulo ali, mas o Raí vestiu a camisa da seleção, o Romário é do Vasco, mas aí agora ele é meu também, assim vai. Tinha uma briga Rio-São Paulo lá atrás, né? Já que você gosta tanto também, então, né, havia aquela briga Rio-São Paulo nas primeiras seleções, as primeiras situações ali de colocar jogadores negros para jogar ou não. A seleção uruguaia teve um jogador negro antes da seleção brasileira ter um jogador negro. Isso é um negócio simplesmente surreal. Surreal. Não. Quando eles chegaram para jogar contra o Brasil aqui, no amistoso, antes do primeiro título do Brasil em 1919, tinha um negro na seleção uruguaia, e no Brasil não tinha, sendo que aqui tem muito mais negros, inclusive uma população hoje, naquela época, então, muito superior à do Uruguai. E você está falando em 50, né? Não, estou falando em 1919.
19, que foi o primeiro título do Brasil internacional, que foi a Copa América disputada no Rio de Janeiro, final nas Laranjeiras ali. Então, assim, é uma quebra de paradigmas, né? Eu gosto muito da seleção também e tal, torço bastante, a gente acompanha, mas nesse ponto eu gosto mais do meu time. Você prefere o Vasco ou a seleção? Eu prefiro o Vasco, mas não quer dizer que eu não gosto da seleção. E respeito e admiro muito quem pensa o contrário. Cada um tem uma visão e é assim que é legal. No meu caso, não é nem pensamento, é o sentimento mesmo. Eu não consigo. Assim, não faz sentido isso. Eu tenho consciência de que não faz o menor sentido isso. Não, tem que torcer mais pro São Paulo, é o time que eu acompanho sempre e tal. Não, faz sentido. Para mim, a emoção é muito forte. Eu acho que tem a ver com o seguinte. Ninguém na minha família é São Paulino. Tem ninguém. Eu não tenho tio São Paulino, nada. Você virou por causa do time do Telê? Então, um dia eu perguntei pro meu pai já é falecido, mas anos atrás eu cheguei pro meu pai e falei, pai, por que eu sou São Paulino? Ele falou, não sei, um dia você chegou para mim e disse que era São Paulino. Provavelmente por causa daquele time do Telê. E aí eu tenho algumas memórias, por exemplo, do meu pai me acordando de madrugada para ver o São Paulo ser campeão em cima do Barcelona. Né? E a gente vai ficando mais velho, eu estou perto dos 40, a gente começa a se sensibilizar com algumas coisas. Esses dias eu estou aqui em casa, alguém me mandou um vídeo, uma edição daquele jogo do São Paulo contra o Barcelona. E eu comecei a assistir, eu comecei a chorar, minha esposa entrou, o que aconteceu? Eu falei, não, me emocionei. Mas eu me emocionei porque eu lembrei do meu pai me acordando para assistir aquele jogo contra o Barcelona. O Zete vai cumprimentar o Zubizarreta vira as costas. Aí você vê o Raí mete aquele gol de falta, o Zubizarreta ficou plantado no chão, não se movimentou. Sensacional. E eu lembro do meu pai, e aí eu assisti esse jogo, assisti o São Paulo ser campeão em 93. Mas aí, em 94, teve o lance da minha avó e meu avô estar em casa, minha avó ficava fazendo pão durante o jogo. São essas memórias. É o que junto. Você sabe que isso, cara, tá ligado inclusive a quadrinho. Eu vivo dizendo para as pessoas, não desfaça da sua coleção. Porque a pessoa às vezes se vê no momento... não quero mais, vai desfazer, e ela acha que ela está desfazendo de papel e livro e quadro. Não, cara. Isso aqui, não. Quando você desfaz disso aqui, você está desfazendo da memória da sua vida. Você vai lembrar daquele quadrinho que te deram de presente, aquele que não sei quem que te deu, aquele que você comprou num momento específico. É uma coleção de memórias. E futebol é isso também. Né? Esses jogos, esse momento que a gente emociona, que a gente lembra. A gente não lembra só do evento do gol, a gente lembra do gol com quem que você estava, em que situação você estava. Tudo isso acho que tem essa conexão muito forte, emocional, né? Só para falar um pouquinho também, eu, quanto professor, eu tenho equipes, algumas equipes minhas, monto equipes por campeonato, às vezes é campeão, às vezes não é. E a gente quer ser campeão, evidentemente, mas o que fica na memória não é nem o título, é toda aquela vivência que é construída com a sua equipe para chegar lá, independente se você ganhou ou não. É exatamente o que você falou, é isso aí. Se você pega os jogadores, muitas vezes você vai ver os caras que pararam de jogar, o que eles sentem falta? Sentem falta da concentração. Mas você, quando é jogador, você detestava a concentração. Pois é, mas tá com a galera, é aquela luta do dia a dia, é a luta do dia a dia. No final das contas, essa é a parte mais divertida da vida. Assim, são as experiências, você tá com a galera, vamos lá, no dia a dia, e ganhou, perdeu, não sei o quê, mas você tá ali. E as pessoas, quando elas vão envelhecendo, a gente vê muito jogador falar isso, que quando ele não tem mais isso, muita gente acaba... Eles falam muito do vestiário. O cara, né, e você vê o cara fica contando histórias. Eu acho que, inclusive, a internet salvou um monte de gente disso aí. Você se lembra que antes era comum falar que tinha um jogador lá que tinha morrido e todo mundo esqueceu e tal? Esses podcasts que tem na internet, convida esse jogador, o cara tá dando entrevista toda hora, o cara tá contando. Eu acho isso super positivo, assim. Super positivo, porque é isso, você resgata a memória dos caras, você fica sabendo. Sim. Né, do que seria do Amaral sem a internet hoje. É maravilhoso você ver esses caras do Amaralzinho. Maravilhoso, Amoralzinho maravilhoso. Amoralzinho tinha que ter quadrinho no Amaral. Tinha que ter.
Total, cara. Seu Amaral é uma lenda. O Amaral, ele é maravilhoso, cara. Chora de rir do Amaral, ele é muito, muito, muito bom. Tem algumas coisas que são verdade, e outras você fala, Amaral, tu inventou essa. Mas é divertido pra caramba. É lógico, é claro, não importa, tô nem aí não, é legal demais. Então, e essa é a razão pela qual eu tenho, ao contrário de muita gente, eu tenho uma visão otimista. E eu acho que a gente não está... Eu acho que assim, a gente está vivendo, no modo geral da sociedade, momentos muito críticos e tem muitos problemas acontecendo, mas eu acho que com tudo, ainda é melhor você ter acesso à informação, você poder conectar com as pessoas. Eu acho que isso, com o tempo, a gente vai acertando. Nós, humanos, temos a capacidade de nos adaptar, e eu acho que a gente vai se adaptando, e as coisas vão se apaziguando com o tempo. Eu acredito nisso. Porque... Cara, você imaginar que a gente está numa terça-feira à tarde falando de futebol e quadrinho? Exato. É um privilégio. As gerações anteriores não tiveram isso. Né? A possibilidade de você não só falar disso, como viver disso, inclusive. Viver sobre futebol, conversando sobre quadrinhos e tal. E eu acho isso muito enriquecedor. Com certeza. Com certeza. Ô, Charles, deixa eu te fazer uma pergunta, agora voltando um pouquinho lá na pandemia. Você falou que criou o seu canal em 2016, correto? Foi. Isso, aí começou a pandemia, a gente criou o canal em 2020, justamente porque eu tinha perdido o contato com o Juliano, assim, né? Porque a gente faz atividade física, a gente corre e tal, e aí, devido ao distanciamento social, a gente pensou, na verdade foi o Juliano que deu essa ideia, ele me mandou um WhatsApp, e aí, cara, vamos fazer um canal no YouTube e tal. Tá bom, aí, não, vamos fazer o seguinte, tem como você entrar hoje? Eu olhei assim, tá bom, eu tava exatamente aqui onde eu estou, só que a gente botou headphone e tal, no primeiro vídeo, a gente falando e tal. Então, assim, a pandemia, no caso, fez a gente criar o canal. E depois, não sei se isso aconteceu com você, essa é a pergunta, né? A gente percebeu que quando a gente começou a fazer o canal, demorou para a coisa emplacar. Quando você fez o seu canal, demorou a emplacar ou já foi assim? Ah, cara, demora. A gente trabalha com internet, tem que compreender que existe uma coisa chamada algoritmo, né? E o algoritmo, eu não acho que ele seja cruel, eu não acho que tem alguém lá pensando assim, como é que eu vou ferrar o Charlão? Claro que não, o algoritmo ele tem uma funcionalidade. Mas ele exige que você estude, né? Você estude o algoritmo, que você entenda como funciona. E esse processo ele é complexo, porque quando você vai ser ator ou atriz, existe uma escola de ator-atriz, você conversa com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, você vai aprendendo um pouco mais rapidamente os meandros. Não existe isso ainda com quem trabalha com internet, eu acho que começa a surgir alguma coisa assim. Então, quando eu montei o canal no YouTube, eu não sabia qual programa utilizar para editar. Entendeu? Assim, hoje está muito mais fácil para montar, porque está mais fácil. Né? Então, assim, eu montei o canal e... Cara, eu lembro, assim, que 2017, 2018, eu trabalhei o ano inteiro, assim, fazendo vídeo pra caramba e não saía do lugar. Até porque eu também estava experimentando, porque eu não sabia direito qual era o vídeo que dava certo, qual era o vídeo que não dava certo. Eu sou o cara que mais fez bobagem no canal que eu conheço. Assim, o meu canal hoje, eu acho que tem alguma coisa perto de 1.500 vídeos, assim, mas eu seguramente já fiz mais do que o dobro disso, de vídeos. Muitos vídeos que eu fiz eu joguei fora, porque eu fazia uma coisa para experimentar, pô, não é isso, fazia outra coisa, não deu certo, não gostava do resultado. E esse bater cabeça, por um lado, hoje em dia me ajuda, porque eu tenho muita clareza do que eu estou fazendo e para onde eu quero ir hoje com conteúdo. Mas no começo, nossa, foi só rasteira e cara na parede, muitas vezes, centenas de vezes. E hoje isso acho que me dá uma certa vantagem, porque hoje eu sei como buscar. Então, assim, eu sei que tem que estudar, tem que fazer um curso, entender como é que funciona o YouTube, as redes sociais. Quando eu fui entendendo isso, e isso acontece para mim mais ou menos em 2021, os resultados já foram diferentes. Então, por exemplo, eu levei 4 anos para atingir os primeiros 10 mil seguidores no canal. 4 anos. E para chegar em 20 eu demorei 1 ano. Então,
o segundo 10 mil já foi bem mais rápido. Uhum. E esse ano a gente vai atingir a marca de 30 mil no canal. O Instagram é a minha rede que mais cresce hoje. Então, a gente consegue colocar, em média, entre 100 e 200 pessoas por dia no Instagram. Uau. Mas foi fruto de aprendizado, de estudo, de dedicação. Por isso que eu falei, teve um momento que eu tive que decidir. Falei, isso aqui é um hobby? Porque se é um hobby, o hobby é caro e dá trabalho. Mas tudo bem, se for o hobby, então eu vou fazer um vídeo por semana, relax, sem botar energia, na moral. Né? Não, é um trabalho. Ah, é um trabalho, então a parada vai ser outra aqui. A parada é levanta, vai fazer seu treino, volta, e até 1h da manhã trabalhando, todo dia. Essa é a minha rotina. Eu levanto, treino, fiquei até feliz que a academia abre às 7, agora vai começar a abrir às 6, então levanta, vai treinar às 6, volta para casa, e até meia-noite trabalhando. É um campo de fato, entendeu? Hoje em dia as coisas andam mais porque eu estudo, sei melhor os caminhos, tem tempo nisso, eu estou indo para o 7º ano que eu produzo conteúdo na internet, e hoje, quando alguém me pergunta, né, eu recebo muito essa pergunta, qual o conselho que você daria para alguém que está começando a produzir conteúdo na internet? O conselho é, trabalhe por 10 anos. Não entra no projeto com a cabeça assim, que eu vou fazer em 2 meses vai dar certo. Não vai. Ah, mas tem um fenômeno, sim, tem o Felipe Neto, mas você não é o Felipe Neto, então... Eu também não sou, queria ser, mas não sou, entendeu? Não sou, então assim, se não é, o projeto tem que ser um projeto de 10 anos, de trabalho e melhoria constante, aí sim eu acredito que dá certo. Sou prova viva disso, porque eu não leciono mais, eu trabalho exclusivamente com isso, então dá certo, existe, é real. Mas é trampo, muito mais do que como professor, com certeza. Eu perguntei isso porque eu estava até comentando isso com o Juliano às vezes, eu falei assim, cara, é complicado, né? Às vezes eu pego um vídeo para editar, vamos supor, eu pego um vídeo de 20 minutos, aí eu vou editar o vídeo. Cara, eu não levo 20 minutos para editar o vídeo, eu levo 2 horas, 4 horas para editar vídeo, e aí eu fico ali botando minha energia e tal, coloco lá. Aí, beleza, aí eu fico naquela expectativa, pô, vamos ver quantos views vai dar. Eu mandando mensagem pro Juliano, ó, vai sair tal hora, hein? Beleza e tal. Quando eu ver, a gente dava assim, uns 30 minutos, eu ia olhar, 10 views. Eu falei, pô, 10 views, tá bom, né? 10 views, meia hora, tá bom, mas não, vai ter mais. Aí daqui a 1 hora eu olhava 15. Eu falei, pô, não, aí peraí, já tá fora de proporção, achei que pelo menos uns 20. Não, mas é o teu negócio, é o que eu estou dizendo. Para você trabalhar com internet, hoje eu tenho muito claro isso, né? Trabalhando quase 7 anos, eu fiz vários cursos e tal. Você quer trabalhar com internet? Beleza, então você tem que entender que não é diferente de um outro trabalho. Assim, a quantidade de cursos que eu já fiz é quase uma graduação. Sim, é um investimento para isso. Você tem que investir tempo e dinheiro para fazer cursos, você tem que investir tempo e dinheiro em equipamentos que o meu aqui ainda está muito aquém do que tem que ser. Por exemplo, vou contar uma coisa para vocês aqui. Tá para sair agora em janeiro, não vai sair em fevereiro. Já tem até a data, tá? A data de 15 de fevereiro vai estrear o primeiro streaming de quadrinhos, de conteúdo sobre quadrinhos, até pelo que me disseram, no mundo. Tem uma empresa que eu estou trabalhando junto com eles e a gente vai ter um aplicativo. Vai ter um aplicativo BBHQs lá na Apple Store, na Play Store, a pessoa vai baixar aquilo e vai ter conteúdos exclusivos lá sobre o universo de quadrinhos. Vai ser um streaming mesmo de quadrinhos. Pô, foi uma oportunidade que apareceu, a gente está fazendo isso, e vai ser muito massa, vai ser muito legal e tal. Mas como é que isso chegou até mim? Chegou até mim porque tinha 6 anos de trabalho de produção de conteúdo todo dia, produzindo muito conteúdo e com uma decisão muito clara de que eu quero viver disso aqui. Então eu vou dedicar 100% da energia, aí aparecem oportunidades. Hoje, nossa, tá muito mais fácil do que já foi no começo. Hoje tem parceria com a Evolukit, com empresas distantes, tem parceria com a Mundos Infinitos, que vende os quadrinhos, a gente tem parcerias, mas não vem de graça, né? Assim, ninguém olhou para o cabelinho loiro do Charlão, os olhos azuis, e falou, vamos dar parceria para o Charlão, vamos dar quadrinho de graça. Claro que não. Então, eu acho que quem está produzindo conteúdo tem que ter muito claro isso. Cara, isso aqui eu quero que seja minha fonte de renda principal, e dá para fazer, eu sou prova viva disso, ou não, é só um hobby mesmo.
é só pra gente fazer pra curtir. Porque se é só um hobby mesmo, desencana. Faz o vídeo, assim, não fica na expectativa de que vai bombar. Agora, para querer bombar, aí existe trampo. Aí é sangue, suor e lágrima mesmo, não tem outro jeito. Boa. E assim, eu tenho notado que você tem produzido muitos shorts, né? Você pega uns recortes de vídeos mais antigos seus, você pega vídeos mais novos também, você faz um short, você tem lançado muitos shorts. Eu comentei com o Gustavo há pouco tempo, falei, cara, eu comecei a fazer alguns shorts no meu canal e tá funcionando bem, tá aumentando o número de seguidores aos pouquinhos e tal. O nosso canal, a gente vem fazendo shorts, aí eu dei uma cagada, cara, deu uma cagada num short que eu fiz, eu peguei um reface e coloquei meu rosto no Homem-Aranha, subi na parede e botei. Cara, deu 26 mil visualizações esse vídeo. Fiz assim, ó. Aí eu brinquei assim, Gustavo, agora eu vou colocar esse aqui, nada menos do que 100 mil visualizações. Aí tem 15. É o que você falou, é isso que ele disse aí. Né? 15, né? 15 mil não, 15. Então, assim, faz parte, né? Assim, no começo aí eu até usei esse tempo com você, falei, nossa, aqui é mais um hobby mesmo. Mas assim, eu acho que seria legal se fosse possível, quem sabe, né? A gente sabe que é prova viva disso mesmo, é muito legal, eu acompanho os seus vídeos aqui, vejo a maioria, eu já assisti alguns antigos também, e tá batendo papo com você aqui, sabe? E o fato de ter o canal no YouTube, quando eu fui fazer, como eu dou aula de educação física, eu comecei a produzir, falei, cara, vai ser mais fácil eu fizer um canal que eu mando o link para eles. E eu comecei a produzir conteúdo sobre esportes, história, eu adoro história também. Então, eu produzia o conteúdo que eu falava ali de termos técnicos, termos históricos e tudo mais, e mandava para os alunos, e conteúdos diferentes, diversos esportes diferentes e tal. E aí começou a funcionar bem, eu comecei a fazer outros, mas assim, meu canal também não tem muitos seguidores, não. Porém, eu comecei a fazer shorts e a gente começou a aumentar ali, e outra, a honra de poder trocar ideia, né? Eu fiz entrevista com as medalhistas olímpicas do Brasil no atletismo, eu fiz entrevista com o Marcel, eu vi você falando, vai ter uma entrevista aqui, uma honra para mim, você fez um bate-papo com o Oscar, eu vi que você brilhava, eu fiz um também com ele, sabe? Com Dadá Maravilha, então, caramba, isso, olha, como é que é isso? A internet... São coisas que são situações que esse tipo de trabalho proporciona, né? Você consegue acesso, para mim, entrevistar o Oscar, cara, para mim é sensacional. Nossa, e posso comunicar das coisas que gosto, então, assim, é sensacional. Agora, e a gente tem outras redes também que vão bem, assim, né? O Instagram, o TikTok, eu também produzo conteúdo nessas redes também. E são redes que você consegue realizar coisas. E existem inúmeras formas de você monetizar isso. No meu caso, por exemplo, os shorts, eles têm uma visão de monetização, porque o YouTube vai começar a fazer o AdSense dos shorts. Então, é uma oportunidade, assim, quem produz conteúdo, fazer muitos shorts, que a própria plataforma do YouTube permite você fazer diretamente do celular. Você pega o celular e está fazendo shorts ali, liberando, e isso vai monetizar, né? Mas eu acho que, como eu disse, né, o ponto de partida, e foi isso que para mim fez toda a diferença. Vocês pensam que quando eu falei para minha esposa que eu ia fazer canal de quadrinhos, que ela falou para mim, meu Deus, que homem maravilhoso, mas... Claro que não, né? Só que eu fui fazendo e, primeira coisa, eu falei, não, vou fazer a coisa acontecer, e todo dia estava lá, final de semana, feriado, tá. E a hora que começou a cair uma moeda, ela falou, opa, isso aqui é interessante, porque, e não estou falando isso pelo aspecto meramente financeiro, mas pelo aspecto de perceber que aquilo é sério. Uhum. Eu tenho comigo claramente hoje, eu falei, cara, se fosse para fazer de brincadeira, mano, não faria nem 1% do que eu faço. Esses dias alguém me mandou uma mensagem, Charlão, eu queria te agradecer por você dedicar alguns minutos do seu dia para ensinar a gente. Minutos!
Eu trabalho 15 horas por dia nesse negócio aqui, meu filho. Você tá pensando que minuto? Você sabe o que é fazer live de segunda a sexta todo dia? É um trampo, bicho. Responder mensagem no story ali. Porra, eu acho que... Eu tava olhando aqui, a minha caixinha de story que eu abri ontem tinha 140 mensagens. Fora as mensagens do direct, fora as mensagens... Então, assim, é um trabalho mesmo. Então, assim, e é um trabalho muito mais do que da aula. O pessoal fala assim, você trabalha mais com isso aqui, eu dando aula, mas não tem comparação. Você dá aula para o 6º ano, você decorou a matéria, aquela mesma matéria, você usa a prova do ano passado, você muda um pouquinho, e a mesma prova. E eu tenho muita facilidade para comunicação, então os alunos, como que sempre me relacionei muito bem com os estudantes, não tem problema com os estudantes, é moleza da aula, mole da aula. Agora, produzir conteúdo, eu estou aqui com uma lista de 25 vídeos para gravar de resenhas para o YouTube para os próximos dias. E é um trampo, às vezes o pessoal fala, né? Pô, você cobra para entrar no clube, seu clube, na comunidade e tal, você não faz por amor? Eu falo, faço por amor, por isso que eu cobro. Eu cobro porque precisa de dinheiro para ampliar o projeto. Como é que eu vou ampliar o projeto sem dinheiro, meu filho? Você quer que eu faça o quê? Né? Se você não tiver recursos, você não consegue avançar. E aí você está fazendo de qualquer jeito mesmo. Ou fazendo por hobby. Acho que essa é a decisão que tem que ter. Porque eu sei como é frustrante. Você vai lá, prepara, faz uma edição, você coloca não sei o quê, você solta o vídeo e dá 15 visualizações. Ah, não acredito. Nossa, nem me fala nisso. E aí você fez lá o shorts do Homem-Aranha e falou, achei o mapa da mina. Só repetir isso que vai dar certo. Não dá certo. É claro que não, a gente sabe que... Eu fiz depois, eu coloquei meu rosto no Doutor Estranho, deu 700 e quantas visualizações. Ainda foi bem. O pessoal gosta mais do Homem-Aranha. Tá legal, é isso, cara. Não tem... O algoritmo, ele tem um funcionamento... E, ó, isso eu tô falando para vocês, porque, assim, eu já consultei gente muito grande na internet. Gente, eu já tive a oportunidade de falar com pessoas que têm milhões de seguidores. Milhões, literalmente. Milhões de seguidores. Como é que funciona o algoritmo? O cara fala, cara, é tentativa e erro. Tem algumas coisas que a gente sabe que dá mais certo, e mas você nunca tem garantia certinha que aquele conteúdo vai dar certo. Então, você tem que aprender a cair e levantar. Fez o conteúdo, pô, esse conteúdo vai bombar, jogou, não sei o que. Não, bora pra frente, vamos fazer o próximo. E produzir mais e colocar mais vídeos, isso funciona melhor? Depende do nicho. Eu faço muito conteúdo porque o conteúdo de quadrinhos é extremamente nichado. Uhum. Como ele é muito nichado, não consigo fazer aquele vídeo que vai fazer um vídeo e vai resolver a situação toda. E, na verdade, acho que essa é uma sacada legal de compartilhar com vocês, a verdadeira receita não vem do AdSense do YouTube. A verdadeira receita vem de você associar produtos ao que você está produzindo. Então, assim, eu tenho parceria com a EvoluKit, então você vai lá e coloca uma propaganda da EvoluKit, o link, coloca o link da Amazon, coloca o link não sei do que, da Mundos Infinitos. Então, em tese, quanto mais vídeos eu fizer, melhor. Porque quanto mais vídeos eu faço, mais eu estou distribuindo o link. Uhum. É possível a pessoa clicar e gerar a receita. E tem que diversificar a receita. Então, eu faço receita no YouTube, que é bem pouquinho, mas vem um pouquinho do YouTube. Vem a receita da venda de quadrinhos, vem a receita de outras parcerias, vem a receita da minha comunidade. Você vai juntando, você consegue fazer um... Dá para comprar um da NET. Entendeu? Bacana. Só que a internet tem uma coisa que... E foi isso que fez eu decidir. Desculpa, eu estou me alongando na resposta, mas isso fez eu decidir. Por que eu saí da educação? Pessoal, você não gosta da educação? Eu adoro dar aula. Amo. Sala de aula, livro, passar lição na aula, adoro. Só que eu vi uma coisa. A educação, você faz mestrado, doutorado, você vai para um lado, ela tem um teto. A internet, ela tem uma escalabilidade que ninguém sabe qual é o limite. É infinito. Entendeu? Então, assim, quando eu era professor concursado, dei aula em escola particular, dei aula no Objetivo muitos anos. Se eu montar aquela aula incrível, fizer um negócio muito top, assim, não vai mudar o salário. Talvez no ano que vem, então, muda alguma coisa, mas muda um pouquinho. O trabalho na internet, ele é muito mais intenso, também mais desgastante, porém,
Financeiramente falando, eu acho mais interessante, porque você, aplicando novas técnicas, você edita melhor, você faz isso aqui, você aprende mais, isso aqui, aquilo você vê crescer. E onde é o limite? Não tem limite. Você vai sempre crescendo. Isso eu acho sensacional na internet. É muito bacana, muito bom. Vai, Gustavo, pode falar. Aproveitando que a gente está falando negócio de internet, por exemplo, igual esses dias eu estava mexendo na minha coleção de Transformers aqui, que eu coleciono bonequinho Transformers, aí me deu vontade de ler sobre Transformers. Aí vai na internet e tal, eu achei a HQ dos Transformers para baixar em download lá em PDF, baixei, comecei a ler, e achei muito legal, até falei com o Juliano, falei, pô, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando disso. Você gosta mais, assim, por exemplo, de pegar mesmo o HQ, o gibi, ler, ou se te der um computador para você ler no tablet, você lê também numa boa? Você tem alguma preferência ou não? Não, é mandamento pétreo para mim, eu só leio HQ de papel. Entendi. Não, estou exagerando, estou brincando. Se precisar ler alguma coisa digital, eu leio, mas não é a mesma experiência, nunca é. Eu sou fã eu sou formado em história, né? Historiador tem essa coisa, essa conexão com o livro, tem que ter uma estante, né? Você tem que ficar ostentando, né? Um monte de lombada, né? Fala para mim, você é lombadeiro? Com certeza, convicto, adoro livro e tal. Tem uma coisa meio monástica nisso, né? Você entra aqui, fecha a porta, fica quieto aqui no silêncio lendo, né? Na sua gibiteca. Então, já li quadrinho na internet e tal, mas é uma coisa extremamente, é tipo tomar cerveja sem álcool, entendeu? Um negócio muito frustrante, assim, muito, não dá, muito broxante. Eu prefiro papel. Eu também prefiro ter o físico, né? O papel, pegar, manusear, sabe? De vez em quando até sentir o cheiro, claro. Sabe? Mas nesse caso, eu falei assim, eu vou ficar no PDF por enquanto, depois se eu conseguir achar mesmo, eu consigo comprar. Tipo assim, é muito legal jogar videogame, jogar futebol no videogame, muito legal, mas por mais perna de pau que você seja, você tem que ter experiência na sua vida de fazer um gol. Você não tem essa experiência de acertar um chute no ângulo. Porra, é muito legal jogar bola, né? Sim, o pior é que eu sou horrível jogando bola, absolutamente horroroso, mas é muito legal. Isso é bom, né, cara? As pessoas não entendem. O prazer está em você fazer a coisa, né? Isso é bom demais. E aí, quando você tem mais contato com a coisa que é o quadrinho físico, é melhor ainda. Ô, Charles, você tem algum super-herói favorito, cara? Tem. Meu favorito é o Batman, né? Lógico. Ai, ganhei, Gustavo. O Batman. Mas, assim, é muito louco porque quanto mais eu leio quadrinhos, nunca deixou de ser o Batman, mas você começa a gostar de outros também. Sabe? Eu tinha uma época da minha vida que eu detestava o Homem de Ferro. Eu não gosto do Homem de Ferro. Aí eu peguei uma série do Homem de Ferro, comecei a ler, porra, Stark é legal também. Aí você começa a gostar de vários. Então, assim, eu gosto de muitos personagens. Né? O pessoal fala assim, qual é os seus 10 personagens favoritos? Difícil dizer, porque eu tenho muitos. Eu gosto muito de HQs do Tex, por exemplo, o quadrinho de Faroeste. Eu gosto pra caramba do Homem-Aranha, Wolverine, sensacional, Conan, gosto muito. E aí gosto até de personagens da Bonelli, tipo Martin Mystery, Dylan Dog, enfim, né, Zagor. E quanto mais você vai lendo, mais você vai gostando, assim, tem muitos personagens, tem muito personagem bacana. Muito, e eu tenho essa coisa de ser muito eclético, então assim, eu leio quadrinho da Disney, eu gosto pra caramba eu gosto genuinamente de ler Pateta, Zé Carioca, que você citou antes, mas o favorito é o Morcegão, né? Eu também gosto de vários, né? Mas a gente tem um favorito, o meu favorito também é o Batman, mas isso não quer dizer que eu não gosto dos outros, pô, eu adoro os outros. Claro. Eu tive uma experiência meio maluca uma vez com o Batman, as pessoas pensam que eu sou louco, mas é verdade essa história. Quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, eu comecei o canal. Teve um dia que eu estava muito angustiado, porque as coisas não estavam dando certo, e eu falei, cara, eu acho que eu vou parar com isso, eu vou desistir. O começo foi muito difícil, assim, eu falei, eu vou parar. Aí eu fui dormir, eu estava quase dormindo assim, e eu vi uma sombra entrando assim no meu quarto, ficou lá longe. Eu olhei aquela sombra assim, eu falei, puta, é ele. E aí ele olhou pra mim assim, eu falei, tá bom, Bruce, a gente vai trabalhar junto.
Eu dormi. Maravilha. Eu estava meio dormindo, meio acordado, eu vi ele assim no meu quarto. Falei, tá certo, já entendi, a gente vai trabalhar junto. O sinal, né? Foi igual quando entrou o morcego quebrando o vidro, assim, né? Nas histórias. Cara, e você sabe que eu tive essa experiência e tempos depois saiu um quadrinho aqui no Brasil chamado Noite de Trevas, uma história real com Batman. Você já leu essa história? Eu já ouvi falar nessa história, mas eu não li. É um quadrinho do Paul Dini, eu tenho esse quadrinho, é muito legal. O Paul Dini, ele é criador de várias animações, animação do Batman e tal, e ele foi assaltado. Os caras bateram nele, e ele entrou, ficou muito deprimido com aquilo, ele ficou assustado, né, com a situação e tal. E o que ajudou ele a se recuperar foi o Batman. Ele tinha... A mente dele mostrava... Ele tinha visões, assim, no hospital ele via o Batman perto dele, falando com ele, tipo, você precisa melhorar, você precisa se exercitar e tal. Viu o Coringa debochando dele e tal. E eu comecei a ver essas coisas e eu comecei a levar isso muito a sério. Porque eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, eu não tenho uma resposta clara para isso, mas por que aquela galera que faz um trabalho magnífico, os heróis do bem, que eu tive a oportunidade até de conhecer algumas das pessoas que fazem esse trabalho, que vão em hospitais de crianças que estão com doenças terminais e vão lá fantasiados de Mulher Maravilha, Capitão América, Superman, Batman e tal. Eu falei, cara, é sensacional, porque, assim, tem várias pesquisas que mostram que as crianças têm uma melhora ali, momentaneamente, né, do seu quadro de saúde, quando a criança tem contato com o Superman, com o Batman e tal, né, e eu tenho um sobrinho, meu irmão tem um filho de 1 ano, e a paixão dele, ele é Hulk, o negócio dele é o Hulk. É engraçado como isso inspira. Eu fiquei sabendo, inclusive, também, que existem grupos de terapia que utilizam os super-heróis para ajudar as pessoas a superar depressão. Legal. Então, a pessoa começa a ler coisas do Batman e começa a incorporar essa mentalidade do Batman, de se organizar, da atividade física, de ter planos de contingência, para lidar com dor interna. Eu falo, cara, isso não é uma bobagem qualquer, isso tem significado maior. Eu respeito muito super-herói, assim. Eu uso camiseta de super-herói, é nerdice, mas não é só nerdice, eu levo muito a sério essa coisa, assim, eu não concordo com quem fica, super-herói, é isso aqui, não, isso aqui tem uma representação importante para as pessoas. Sim, com certeza. Eu também, nós concordamos, né, Gustavo? Aham, com certeza. Total. Vai dizer que ninguém, a mesma coisa, quantas pessoas vai para academia, usa a camiseta do Batman, usa a camiseta do Superman, tem uma inspiração ali, não tem como dizer que não tem. Sim. Eu fiz a maratona de Buenos Aires correndo com uma camisa do Batman. Claro. E assim, os últimos quilômetros foram meio pesados e assim, quem correu sabe como é que é, a galera toda ali, e assim, o pessoal começou, como eu estava com a camisa do Batman, isso é uma experiência legal, se cheguei a contar isso para o Gustavo, a gente conversa muito, e o pessoal começou a gritar, vai Batman, se eu tivesse com uma camisa qualquer, ninguém ia gritar isso, né? Aí teve um cara que entrou brincando assim, eu quero ser seu Robin. Eu falei, tá, beleza. E ali, assim, foi muito bom, que foi uma energia que eu recebi bastante energia só das pessoas estarem ali. Mas o fato de estar com a camisa do Batman, isso me ajudou a completar a maratona também, eu tenho certeza disso. E aí, a gente que gosta de futebol, eu acho que camisa pesa, tem essa discussão, né? Se camisa pesa mesmo, se é mídia e tal, camisa pesa. Pesa, claro. Pesa. De recuperação, tem várias histórias de pessoas em coma que ficam ouvindo o hino do time e elas passam a ter melhora nos quadros e quando tem ali eles fazendo os exames, os testes, a pessoa no momento que ela está ouvindo o hino tem um diferente no batimento cardíaco, a pessoa passa a ter uma melhora. Isso aí é comprovado cientificamente. Pois é. Então, eu acredito plenamente no poder de uma camiseta de super-herói. Acredito mesmo. Sim, é verdade. Também acredito. E aí, nessa, Charles, DC ou Marvel?
Não, então, essa pergunta é complicada para mim, porque, assim, eu realmente tenho, vou ser bem justo aqui na minha avaliação, eu tenho 1% mais de decenalta, por causa do Batman. Uhum. Mas eu não consigo, por exemplo, assim, eu jamais... A briga que existe em torno disso, porque tem uma parte da coisa que é nerdice, é legal trocar ideia, se divertir com essa história, mas tem gente que briga por causa disso. Isso para mim não faz o menor sentido. Porque desde o meu começo como leitor, eu me lembro claramente que quando eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei indo numa biblioteca, eu estava em casa, meus pais separados, eu fui morar numa sala de escritório, nesse processo, eu, minha mãe e meu irmão, um lugar super inadequado, complicado. Comecei a ir na biblioteca por absoluto tédio, não tinha o que fazer, não tinha emprego, não tinha nada. Eu ia de adolescente, ia na biblioteca, comecei a pegar um livro, pegar outro. Aí um dia, na época, você tinha que pedir para a pessoa pegar o livro para você. Eu vi que tinha umas caixinhas assim. O que é isso? Aí, gibi, eu falei, deixa eu ver. Ela pegou e me deu uma caixinha. Ali estava misturado. Tinha X-Men, tinha Homem-Aranha, tinha Liga da Justiça e tinha Batman. Eu comecei a ler aquilo, desordenado. E aí eu voltei no outro dia para ler mais. E eu voltei no outro dia, voltei no outro dia. Teve um dia que eu cheguei e falei, você pode pegar a caixinha? Ele falou assim, você já leu tudo? Eu tinha lido, sei lá, uns 300 formatinhos. E já naquela época, para mim, era assim, era Wolverine e Batman, Homem-Aranha e Superman. Eles ficavam dançando na minha cabeça. Então, eu não saberia o que fazer da minha vida sem o Demolidor, por exemplo. Não faz sentido para mim. E tem um detalhe importante. Importante dizer uma coisa. O pessoal tem mania de comparar personagens. E tem alguns personagens que são comparáveis. Você fala assim, o Aquaman e o Namor. Ok. Sabe? Mas são 2 ou 3. Não existe um personagem que seja como o Superman na Marvel. Não existe o Demolidor na DC. Eu concordo. Não tem. O pessoal compara, fala, Batman é o Demolidor. Não tem nada a ver o Batman com o Demolidor. O que tem a ver com qualquer outro? A única coisa que eles têm em comum é que os dois são pica. É isso. Eles são diferentes um do outro. E aí, eu tenho 1% a mais de DC por causa do Batman. Mas eu sou apaixonado pelas duas. Então, assim, eu brinco, né? Eu falo que segunda, quarta e sexta eu sou decenalta, terça, quinta e sábado eu sou Marvete. Não tem nenhum problema. Tem gente que de vez em quando comenta que eu tô fazendo resenha do quadrinho do Batman com a camiseta do Homem-Aranha. Legal, bacana. Aproveitar então o gancho aí, deixa eu te fazer uma pergunta com relação dentro disso aí. Qual o tipo de vilão que você mais curte, assim? Não, o vilão que eu mais curto é o que está na cadeia. Eu tenho algumas regras. Uma das regras é que eu não estou impondo a ninguém isso, só eu, tá? Uma regra minha. Eu não uso camiseta de vilão, nunca. Entendi. Para mim não faz o menor sentido. Tipo assim, eu vou usar a camiseta do Thanos? Um genocida? Não. Também eu tenho a minha camisa do Coringa aqui, hein, Gustavo? Eu não uso. Veja, eu não estou impondo isso a ninguém, é como cada um. Claro, é legal isso. Nerd. É a minha frescura nerd, eu não uso camiseta de vilão. Entendi. Mas você não acha, pegando a sua resposta com a pergunta do Gustavo agora, você falou que não dá para comparar, eu concordo com você. Por exemplo, vai comparar o Homem-Aranha com o Batman? Não. São heróis imensos, mas eles não têm nada a ver. Mas você não acha que os vilões são parecidos? Alguns vilões, você não acha que eles têm semelhança? Por exemplo? Por exemplo, o Duende Verde com Coringa, por exemplo. Acho que não. Porque o Duende Verde, ele parece um pouco na estética, sem dúvida parece. E na loucura. Só que o Duende Verde, se você aprofundar o personagem, o Osborn, ele é um industrial. Sim. Né? Ele é um industrial que calcula as ações dele muito claramente para... O Coringa ele já é mais caótico. Mas na hora que ele vira duende, você não acha que ele fica caótico também? Sim. Então, assim, no momento que... Sim. Por exemplo, o cara de barro e o... Pô, agora me fugiu o vilão do Homem-Aranha lá, que ele quer o Homem de Areia. O Homem de Areia. Tem. Eu acho que sim. Acho que dá para traçar alguns paralelos, por exemplo, entre o Wilson Fisk e o Lex Luthor.
Pois é. Tem alguns paralelos, sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de heróis, é mais difícil você traçar isso. Como eu disse, né? Você vai falar assim, tem o Aquaman e tem o Namor. Sim, eles dois são monarcas de Atlântida, tem semelhança. Mas, por exemplo, quem que é o Wolverine da DC? Pois é, não, eu concordo com você. Não tem. Bem característico. Mas eu acho que os vilões, o pessoal começou a... Peraí, cara, tá meio saturado. O que eu vou fazer de vilão? Pô, aquele lá funciona bem. E os escritores, eles pularam muito. O sujeito escreveu na Marvel, aí ele levou a ideia dele para DC, eu vou trocar o nome, eu vou trocar só aqui, eu vou fazer bem parecido. Total. É que também tem o seguinte, né? Esses personagens que a gente está falando, a gente não pode esquecer que alguns deles têm 70 anos, 80 anos de existência. Claro. Então, eles passam por desenvolvimentos. Então, vamos supor, assim, quando o Jim Starlin criou o Thanos, obviamente ele estava inspirado no Jack Kirby criando o Darkseid. Total. Né? Porém, quando você olha os personagens, eles são diferentes. Tem alguma semelhança, mas é diferente. Por exemplo, o Thanos não tem um planeta que ele é um líder máximo, né? Tipo ali que é Apocalipse, né? Que é o caso do Darkseid e tal. O Darkseid, ele é muito mais um imperador intergaláctico, enquanto que o Thanos é mais um terrorista intergaláctico. É um pouco diferente essa esfera. Mas eu concordo contigo, eu nunca tinha parado para pensar, mas sim, você tem razão. É mais fácil você comparar vilões. Tem vilões mais semelhantes nos dois universos, assim, com certeza. Tem uma outra diferença do Thanos com o Darkseid, que em alguns momentos na história do Thanos, até na cronologia já li todas, e é realmente ótima, eu já até vi você falar dela, também eu adoro. Ele passa para o lado do bem também. O Darkseid não tem essa. Exato. O Thanos, ele na ascensão, né? Na Crise das Infinitas Terras, o Darkseid ficou na dele, ó, enquanto mexer comigo aqui. Exato. Não é verdade? O Darkseid, exatamente. Ele assumiu uma postura meio neutra. Tipo assim, os Estados Unidos Não, eles estão brigando lá na Europa. Isso, Deixa na hora que uma atitude mais protecionista, o Darkseid assume, né? E aí, quando ele vai atuar ele usa, tem uma máquina que aparece lá em Crise das Infinitas Terras, ele usa a máquina não dá muito certo, ele também já desencana. Né? E é isso que eu acho fascinante. Eu acho que, muitas vezes, quando a gente compara, principalmente os heróis, eu concordo com você, os vilões realmente têm semelhanças, né? Mas quando a gente compara esses personagens, não entenda mal o que eu vou dizer, mas assim, eu acho que é falta de leitura. Não, quando você começa a ler mais dos personagens, você fala, cara, não, é diferente. Não tem o Superman na DC. Aí o pessoal fala assim, não, vai ter o Sentinela. Eu falo, não. O Sentinela, ele foi criado inspirado no Superman. Mas é um personagem completamente diferente. O Robert Reynolds, que é o Sentinela, ele é um personagem que tem sérios problemas psicológicos. O Superman é o oposto disso. O Superman é um cara que nunca tem problema psicológico. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele é um cara equilibrado. Ele tem seus questionamentos, mas a atitude do Superman é sempre muito mais equilibrada do que de outras versões. Aliás, você pode ver que normalmente as versões baseadas no Superman, salvo uma exceção ou outra, eles são desequilibrados emocionalmente. Sim. O Homelander, por exemplo, Capitão Pátria, o cara é louco, é um insano. Para justamente criar o contraponto do Superman, que é o cara que... A pessoa fala assim, mas como é que o Superman tem esse poder todo não mata? As pessoas falam, porque ele é o Superman. Exato. Essa é a resposta, exato. Essa é a característica dele. Ele, sendo super poderoso, poderia dominar o mundo, mas ele tem os valores humanos dentro dele, do qual ele não utiliza para massacrar os outros. Eu falo isso porque, cara, é sensacional o personagem. É maravilhoso. É muito legal o personagem. Não à toa, é curioso isso, você pode reparar que crianças pequenas têm uma certa afeição maior por Superman e Capitão América. Já reparou isso? Sim, e que são personagens também bem diferentes. Tem muita gente que critica o Capitão América porque desconhece total a história do Capitão América, né? Faz uma ligação com o Capitão América, mas não leu o Capitão América e não entende aquela fase do Capitão América lá. E o que dos anos 70, quando ele se opõe ao governo americano e tal, eu acho bem legal também as pessoas... Quando a pessoa, putz, espera aí, o Capitão América, então, não é um pau-mandado, como, por exemplo... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é verdade. E eles conseguiram fazer isso no Guerra Infinita, no Ultimato, nos Vingadores,
E agora, uma coisa que pega muita gente, né, Gustavo? Que a gente fica simplesmente revoltado, foi o que eles fizeram com o Thor e o Hulk nos filmes dos Vingadores. Porque, cara, ali eles criaram, tudo bem, ok, é um outro nicho, eles queriam ganhar dinheiro, eles perceberam que aquilo ali ia dar, entre aspas, mais likes para eles, etc e tal. Então, eles deram, pô, vamos segurar o Hulk e o Thor, porque senão eles vão bolachar o Thanos logo de cara. A gente tem que dar uma enfraquecida neles. Então, acho que isso tudo conta. Porém, mas quem gosta do personagem, quem sabe que o personagem não é assim, você fala, cara, o Hulk não ia, pô, quanto mais o Hulk apanhar, mas ele vai ficar nervoso e ele vai para cima do Thanos. O Thanos, nos quadrinhos, ele teme o Hulk. Ele teme o Hulk. E você vê que nos quadrinhos, até o Hulk pensa duas vezes para enfrentar o Thor. Uhum. Tem histórias Tem uma história antiga dos Vingadores, escrita pelo Stan Lee, que é divertidíssima essa história, que o Thor encontra o Hulk e os dois começam a brigar. E o Thor tá batendo no Hulk. Aí o Hulk fala assim, loirinho bate no Hulk porque tem um martelo. Joga martelo fora. Aí o Thor resolve, porque o Thor é muito orgulhoso, ele resolve mandar o Mjolnir ir embora, que ele vai lutar na mão com o Hulk. O Hulk dá um cacete federal no Thor. E aí o Thor é obrigado a chamar o martelo de volta e fala assim, não, agora vamos voltar a lutar como a gente estava, já que você está mais furioso, então agora vamos voltar com o martelo. Aí o Hulk olha assim e fala, não, Hulk cansou de brigar, Hulk vai embora. Vai embora. Entendeu? Então, assim, o Thor, nos quadrinhos, ele é um personagem, assim, que... Ele é o personagem, talvez, o mais aguerrido dos quadrinhos. Uhum. É o personagem mais rock balboa dos quadrinhos. Talvez seja mais do que o Wolverine? Eu acho que se ele pensar, Gustavo. Não, porque o Homem-Aranha também né? O Homem-Aranha tá ferrado, tá apanhando, mas tá batendo, né? O Batman também. O Batman, lógico, mas que chega no limite, né? Mas o Thor também, cara. O Thor, ele é assim também. Se você saiu esse ônibus do Thor, a fase do Dan Jurgens, quando você lê ali, tem um momento que o Mjolnir quebra, por exemplo. E ele vai para cima, na fase da Jane Foster, ele deixa de ser digno, ele não pode mais usar o Mjolnir, os gigantes de gelo invadem a Terra, ele vai com o machado dele, pega o machado dele, as cabras dele, vai lá enfrentar os gigantes de gelo com o machado. Os caras cortam o braço dele fora, tipo assim, ele vai para cima. O Thor é isso, se ele não puder usar os braços, ele morde, ele é muito, muito aguerrido. No Thor 1 e 2, nos filmes da Marvel, isso acontece, né? Eles tentam fazer, mas não dão certo. E aí ele pega aquele Thor e... É um desperdício. E o Hulk, mesma coisa, né? O Hulk é o quebra-mundos, pô. O Hulk em Planeta Hulk, que tem uma saga do Hulk que ele é banhado em raios gama ainda mais, ele fica poderoso. Cada passo que ele dá gera um terremoto em Manhattan. Ele pisa do terremoto. O Hulk é muito poderoso, né? E aí faz aquele cara... mais ou menos, né? Ele não é tão poderoso assim nos filmes. É decepcionante, entendo, pelo lado comercial e tal, mas espera algum dia ver um filme do Thor mesmo, de verdade. Exato. De qualidade, um bom filme do Thor, um filme que realmente mostre quem é o personagem, porque os filmes que mostraram, mesmo o primeiro e o segundo, acho que não deram conta de mostrar a essência do personagem, que é... E o Thor é divertido, né? O Thor é o único personagem, talvez, da Marvel que dá risada de verdade, bebe cerveja pra caramba, comemora. Ele é muito divertido, o personagem. Sim. E não acontece isso no cinema, infelizmente. Exato. Aí vou aproveitar e fazer uma pergunta. Na sua opinião, qual filme, assim, que já chegou bem próximo do que tá na HQ, assim, mais fiel possível? O filme que chegou mais próximo de uma HQ, que quando você assiste, você fala, cara, essa adaptação, os caras pegaram a HQ e colocaram o movimento nela, Sin City. Frank Miller. Sin City, ela tem uma... É muito. Aí você fala assim, de quadrinhos, é muito difícil, né? O efeito do quadrinho nunca é transmitido para a tela do cinema igual. Assim. Uhum. Isso é muito, muito complicado. Mas tem grandes filmes, cara. Eu reassisti recentemente Homem de Ferro. Eu falei, cara, esse filme é um baita filme legal. O primeiro Homem de Ferro é muito legal. Sim. Né? Os filmes do Batman do Nolan, discutível. Eu não sou muito fã do terceiro, mas o primeiro e o segundo são muito legais.
esse filme The Batman, eu acho que é bem legal. Também. Mas o que mais conseguiu adaptar, assim, foi o Sin City. Você lê HQ e assiste o filme, você fala, realmente, os caras fizeram uma adaptação, né, muito boa. Tanto é que quem acompanha o universo de super-heróis tende a gostar mais das animações do que dos filmes live action. Sim. Porque na animação você consegue fazer, né, mais parecido com quadrinho, assim. Agora, o filme é complicado mesmo, né? Como é que você vai fazer aquelas... Né, o Batman pulando em Gotham com aquela cordinha lá, e ele fica com aquela cordinha para lá e para cá. Não dá para fazer assim, é complicado. Os caras têm que fazer um equipamento complicado de paraquedista. Não é igual. Não vai, dificilmente vai fazer igual. Isso aí, bacana. Boa. O Charlão, a gente está chegando aí, né? A gente sabe que todo o seu tempo é cronometrado. Poxa, gostei demais do nosso bate-papo, cara. Espero que você tenha gostado também. Espero, quando você tiver outro tempo, a gente possa fazer outros, claro, se você nos permitir aí. Total. Tem alguma pergunta que nós fizemos, não sei se o Gustavo tem outra, depois o Gustavo pode até fazer. Né? Não, tá tranquilo. Tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de falar aqui e que você não falou, alguma situação? E eu gostaria também que você falasse do seu clube de membros aí também, pro pessoal e tal, que é legal, né? Eu vou pensando sobre se teve alguma pergunta que eu gostaria que tivesse sido feita. Tem sim. Tem uma pergunta que eu gostaria que vocês tivessem sido feitas, assim, como é que eu lido com hater? Boa pergunta aí. Mas você dá voadora nos haters, não dá não? Eu gosto de responder essa pergunta. É porque eu tenho um entendimento sobre o hater, né? Eu acho que o hater, ele tá dizendo muitas vezes alguma coisa que é importante prestar atenção, porém, ele tá expressando aquilo de uma forma errada. Então, eu acho que é muito importante prestar atenção no que o hater tá falando, e se fizer sentido, acolher aquilo que faz sentido. Não da forma como ele tá falando. Mas o que eu faço com o hater é sempre assim, se o sujeito chegou esculhambando, joga fora. Tira, não tenta conversar, uma perda de tempo tentar conversar, porque o cara já não está conversando, ele quer ofender. Então tira, mesmo que o que ele esteja dizendo tenha algum sentido correto. Né? A gente precisa restabelecer a educação da conversa. Precisa ter educação para conversar, pode sair falando de qualquer jeito. Agora, uma coisa que eu aprendi nesse tempo, eu não sei porque me deu vontade de falar sobre isso, mas é muito legal você perceber que o hater, na verdade, ele pode ser só um grão de areia dentro de uma história muito grande. Então, quando a gente produz conteúdo, tem dia que alguém fala uma coisa para você que chateia. Não adianta dizer que não chateia. Só que quando você olha aquilo no conjunto do processo, você está já há anos produzindo conteúdo, tá, aquilo ali que a pessoa falou não significa nada. Então, muita gente me pergunta sobre, como é que eu começo a produzir conteúdo e tal, não sei o quê, mas como é que você lida com hater? Com hater eu não lido com ele. Eu bloqueio ele. Não preciso lidar com hater, se ele está chegando, né? Você ouve o que ele está falando, lê o que ele está falando, veja se faz sentido, se não faz sentido, ou fazendo ou não sentido, você absorve o que é bom para você, joga fora o comentário, bloqueia a pessoa sem nenhuma dó, porque ele vai gerar um caos no teu ambiente, então para não gerar o caos, você tira a pessoa. Como diz o Alfred, tem algumas pessoas que só querem ver o circo pegar fogo, é verdade, tira a pessoa, e segue em frente produzindo, porque daqui a pouco aquilo ali não significa absolutamente nada. Essa é a pergunta. Agora, em relação ao meu clube, né, não é exatamente o clube de membros, porque o clube de membros é do YouTube, né, é uma comunidade. Eu comecei a pensar nisso, porque é um sonho de infância. Quando eu era criança, tinha aquele negócio que a gente via nos filmes, tipo a gente vê em Stranger Things, aqueles moleques que tem um grupo deles, tem um clube deles, tem um espaço onde os moleques, isso aqui. Eu lia a gibi da Turma da Mônica, tinha o clubinho, né? E eu não tive isso na infância, eu via que não conseguia armar esse clubinho. E aí eu falei assim, aí mais velho eu fui lembrando, eu fui entendendo o seguinte, que essa tradição de clubinho é um negócio muito importante. Tanto que existe a galera que vai às corridas de rua junto, tem a galera que vai ler o livro, clube de livro, tem a galera que anda de motocicleta juntos, tem uma série de atividades e esses grupos, eles são importantes. Eu acredito que é muito importante ter esse grupo é quando você se sente acolhido, que você se sente parte,
isso no extremo vai ser sempre negativo, mas existe uma esfera muito positiva disso. Aí eu criei a comunidade, assim. Quando eu criei a comunidade, foi um Deus nos acuda, porque é uma comunidade paga, né, a pessoa paga assinatura por ano. E quando eu montei isso, muita gente, nossa senhora, me descascava. E o hater me chovia pelo ladrão. Mas com o tempo o pessoal foi aceitando a ideia. E hoje a gente já tem a comunidade já funcionando já há 3 anos. E eu fui aprendendo muito no processo. Hoje ela está na sua versão que eu chamo 2.0. É a versão otimizada, né? Lá a gente tem desafio de leitura, tem o clube de leitura. A gente já tem estabelecido os quadrinhos que a gente vai ler ao longo do ano. Então, a gente tem um encontro virtual uma vez por mês, onde a gente fala desse quadrinho, depois bate um papo livremente, a gente já agenda para a pessoa separar aquele dia para ficar à vontade. Tem sorteios de quadrinhos lá, a gente consegue com as parceiras cupom de desconto exclusivo para quem é da comunidade, e a gente está começando a se organizar esse ano. A minha intenção esse ano é fazer o primeiro encontro presencial da comunidade. De marcar um dia no ano, já está bem encaminhado esse processo para que a gente possa se encontrar, quem puder, lógico, mas a gente marcar com antecedência, porque é muito interessante que meses atrás, a gente marcou meio que de forma informal, assim, vamos encontrar numa lanchonete, não sei o que e tal, e tinha um rapaz que veio do Ceará, cara, o cara falou assim, não, vou ter que ir, eu vou aí também. Que legal. E apareceu a pessoa... E a gente foi gerando algumas experiências desse tipo. Eu fui descobrir, é muito legal quando isso acontece, você começa a descobrir que você é conhecido por algumas pessoas. Por mais que você veja um número ali do canal crescendo, você não tem isso não fica real para você até você ver as pessoas. Uhum. Então, esse ano por exemplo, teve a Comic Con Experience agora em 2022, eu estava gravando um vídeo e eu precisava fazer um vídeo de um quadrinho, eu não tinha outro lugar, eu sentei no carpete aqui, eu sentei e estou gravando. Aí quando eu vi que tinha uma pessoa aqui, aí eu olhei, a pessoa fez assim para mim, tipo, tava me esperando. Que interessante, eu levantei, fui lá, o cara falou assim, então, Charlão, eu sigo você e tal, e, pô, eu vim aqui na Comic Con porque eu quero comprar uns quadrinhos, não sei o quê, e eu moro em Portugal. Caraca, velho! Eu vim de Portugal aqui e tal, e, pô, aproveitar para te conhecer. Que legal. E aí eu tô entendendo, eu tô processando essa ideia, e aí faz sentido reunir a galera num evento ao vivo, né? A gente tá presencialmente ali para trocar ideia com a galera, falar de quadrinhos, sortear quadrinhos, enfim. Então a comunidade é isso, a intenção é criar um ambiente leve, agradável, divertido, para a gente trocar ideia sobre quadrinho. E tá dando certo o projeto, a gente bateu cabeça, mas agora ele está deslanchando bem, assim, são mais de 220 pessoas na comunidade nesse momento. Maravilha. Que legal, show de bola. Bacana. Muito bom. Eu agradeço a gente agradece a sua participação aqui, pô, bacana demais trocar essa ideia contigo. Eu posso ter certeza, cara, você é um cara bacana que transmite paixão, amor pelo que você faz, a gente vê que você está ali, e isso só funcionou também porque você ama o que você faz. Porque, do contrário, não teria rolado. Por mais que você estudasse, por mais que você gostasse, se você não amasse de fato o que você faz, não ia rolar, e você merece todo o sucesso do mundo. Uma pessoa muito bacana. Obrigado, gente. Obrigado. Agradeço demais as palavras. Muito obrigado pelo convite. E estou à disposição para a próxima. Boa. A gente marca aí para a gente bater mais esse papo aí, que foi muito agradável. É muito bom. Falar de quadrinho e futebol, pô, muito bom. Ah, maravilha. Valeu, Charlão. Um abraço para você, cara. Valeu, cara. Obrigado. Grande abraço. Valeu, Charles. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Oi.